A irmã mais nova adorava ouvir romances românticos. Então a irmã mais velha lê, mesmo com uma voz rugosa, porque o sentido da vida da irmã mais velha era viver para a irmã mais nova. Ela estava tão feliz, pensando que finalmente teria uma família, mas logo os pais adotivos tiveram seu próprio filho biológico. No entanto, seu filho biológico nasceu com uma doença grave. Os pais adotivos culparam a irmã mais velha de todo o seu infortúnio. Eles a fizeram passar fome, a espancaram e a amaldiçoaram. Não só isso, ela até foi privada do direito de rir. Se ela sorria, ela seria repreendida. Começou a viver por tudo que sua irmã amava, e também começou a ressentir-se com sua irmã. Mais, vendo sua irmã deitada em sua cama de doença, à beira da morte, ela não conseguiu se motivar a odiar completamente esse sofrimento. Isso continuou até que sua irmã morreu de sua doença aos 20 anos. Ela perdeu completamente seu valor. Tudo acabou finalmente quando seus pais adotivos a expulsaram da casa. Naquele dia, ela não derramou uma só lágrima. Ela sentiu que tinha vivido o suficiente. Todo esse tempo, ela tinha vivido de acordo com os padrões estabelecidos por outro. É tão cansativo, tão irritante. Eu não quero ficar mais cansado e irritado. Saltando daqui seria o fim disso. Mas a dor que imaginava nunca veio. Uma criada exclamou: Lady Selena está acordada. O duque e a duquesa, ao ouvirem a notícia, correram e falaram de seu pânico com lágrimas, pensando que estavam prestes a enterrar seu próprio filho. Todos estávamos tão preocupados com você, Selena. A mulher estava confusa. Onde está esta? Quem você é? Você realmente não se lembra? Nós somos da casa do Duque White. Nós somos sua família. Ela tinha realmente transmigrado para o romance que sua irmã mais amava em sua vida passada. Mergulhando na cama macia de 50 metros de largura, ela pensou que ficar deitada assim por toda a vida não seria tão ruim. Mas no livro, o proprietário original do corpo era uma mulher incrivelmente gananciosa. Ela lançava crises de ressentimento todos os dias. Ouvindo que seu irmão iria herdar o ducado, ela também queria ir. Infelizmente, suas habilidades não correspondiam à sua ambição. Mesmo estudando incansavelmente, ela não conseguia alcançar nem um 10º milésimo do talento de seu irmão. Então ela começou a atormentar a amável princesa Ariel, a heroína do romance, que estava originalmente apaixonada por seu irmão, porque se os dois se casassem, a posição de seu irmão como herdeiro seria ainda mais segura. Mas depois de ter conseguido separá-los, ela foi jogada na prisão por aqueles que a odiavam. No final, sem amigos ou família, ela não tinha nada. Aos 23 anos, ela ficou doente e morreu de uma morte miserável na prisão. A mulher mudou para uma posição mais confortável. Ela não entendeu por que os deuses lhe pouparam a vida, apenas para deixá-la continuar a viver no corpo de outra pessoa. Mas então ela viu o proprietário original do corpo, desanimado e lutando, e gritou: Por favor, alguém me salve. Vendo o proprietário original implorar tão humildemente, a mulher pensou que essa era a razão pela qual ela foi trazida aqui, para ajudá-la a ter alguém ao seu lado quando fechou os olhos pela última vez, para que não fosse muito trágico. Pensando que estava emprestando este corpo, ela decidiu cumprir o desejo da pessoa morta. Mas no dia seguinte, ela se arrependeu. Foi um problema demais. Uma vez que você está morto, e se lembra de como se sentiu morrer, a suave luz solar caiu em seu rosto. Ela se afastou para dormir novamente sem perceber, até que ela foi acordada por uma série de sons batidos. Impulsada pela curiosidade, ela avançou para ver quem era. E um homem com cabelo branco e olhos roxos, suado de suor e espirrando fortemente, agitando sua espada, seu peito levantando-se, completamente absorvido em seu próprio mundo. A mulher pensou em si mesma que o mundo era o seu. A Ducal Estate não tinha nenhum terreno de treinamento. Porque ele estava praticando aqui. Agora ela teria que passar pela dificuldade de encontrar um novo lugar. Quando ela tentou sair, seu cabelo ficou emaranhado em um ramo, e ela não conseguiu escapar. Um clássico troféu clichê de um romance. Ela não tinha escolha a não ser gritar. Mas este cavaleiro de guarda exclusivo da casa Ducal. Qual era o nome do protagonista masculino no livro outra vez? Isso. Loca. Não, Lucas. Ah, Lucas. A empregada, que parecia tão deslocada na família Ducal, já era conhecida por sua personalidade terrível, mas agora não parecia tão detestável. Talvez os olhos deles se encontrem por muito tempo. Uma ideia de repente despertou dentro dela. Ganha este homem, o protagonista masculino, Lucas, deve se apaixonar pelo protagonista feminino, Princesa Ariel, neste inverno. Então, neste momento, ele só deve ver o protagonista feminino como um colega de classe. Se o protagonista masculino pudesse se tornar seu amigo e derramar uma lágrima por ela em seu funeral, então a morte do proprietário original certamente não seria tão solitária. Lucas, você quer ser meu amigo? Seus lábios se aproximando cada vez mais, fez uma pausa de 3 segundos. O homem se perdeu por um momento, mas ao ouvir a palavra recusou. Ele não deu nenhuma razão. Ela não pressionou a questão. Ela se virou para ir embora, mas depois de sair, quando Selena pensou novamente na palavra amiga, ela foi puxada em uma memória de sua vida passada. Ela nunca tinha tido amigos porque,
seja na escola ou no trabalho. Ela sempre tinha que correr para o hospital para cuidar de sua irmã. E o mais importante, seus pais não queriam que ela tivesse amigo. Você não pode associar-se com os outros. Você tem que cuidar de sua irmã. Você não acha que ela é patética? Se você quiser nos chamar mãe e pai, você tem que fazer o que dizemos. Caso contrário, vamos jogá-lo fora. E eles mantiveram sua palavra. No momento em que sua irmã morreu, eles a abandonaram. Ela estava realmente cansada de tudo isso. Depois de uma penosa subida ao topo, ela acariciou o sino. Percebeu que nunca poderia cumprir o desejo original. Não tinha confiança de que poderia fazer com que as pessoas lamentarem por ela em seu funeral. A rejeição firme de Lucas agora era a prova de que ela e o proprietário original estavam destinados a nunca ser apreciados. Ela tinha lutado em sua vida passada e falhou. Desta vez, ela simplesmente diria: esqueça-se da confiança. Ao saltar daqui, ela poderia pelo menos evitar o destino de morrer uma morte dolorosa e solitária de doença. A sua família ainda deveria chorar por ela. Afinal, o enredo ainda não tinha progredido para sua disputa original. Com esse pensamento, ela mergulhou para baixo sem hesitar. Esta foi a segunda morte que ela escolheu, mas um par de mãos a pegou e não lhe foi permitido cair no abraço da terra como quisesse, mas foi puxada para o seu peito. Foi Lucas que chegou justamente a tempo. Depois de se separar, Lucas também se perdeu em pensamento. Ele sentiu que havia algo estranho na criada. Por que ela queria ser sua amiga? E por que ela ficou tão calada depois de ser rejeitada? Especialmente seu rosto. Era tão adormecido, e quase não parecia vivo. Com base em sua aguda intuição, ele chegou a um grande mal-entendido. Ele pensou que a mulher tentou se matar por causa dele. Se não fosse por culpa dele, ele não ouviria. Então, por que você estava tentando morrer? Selena desaprovou sua pergunta. Nossa relação não está próxima o suficiente para falar sobre essas coisas. Eu não estou fazendo isso por você, então você não precisa se sentir preocupado ou culpado. Foi imprudente de mim causar um mal-entendido. Com isso, Selena estava prestes a voltar pelo caminho que veio. Mas, olhando para os inúmeros passos, ela olhou secretamente para Lucas. Porque ele ainda não vai embora. Uma vez que ele se foi, ela pode descer com segurança. Mas o homem mal entendeu seu suspiro. Ele a arrastou para uma princesa. Quer. Se eu deixar você aqui, você pode não voltar até o anoitecer. Eu não estava planejando descer as escadas de qualquer maneira, embora ela não quisesse lhe dever um favor. Ser segurada assim era surpreendentemente confortável, tão confortável que ela até se sentia um pouco sonolenta. Olhando para o rosto adormecido da mulher, a confusão de Lucas aumentou pouco a pouco. Depois de voltar, ele contou ao Duque o que tinha acontecido naquele dia. O coração do velho pai estava partido. Sua filha finalmente queria sair de seu quarto para respirar no jardim, apenas para tentar o suicídio. Ele não podia entender o motivo. No dia seguinte, o médico veio vê-la e perguntou sobre isso. O médico acreditava que isso poderia ser um sintoma composto de estresse por amnésia e deficiência emocional, o que fez com que a jovem se tornasse uma concha seca. O Duque, tentando não chorar, pediu a Lucas para proteger sua Selena. Seu irmão, Aaron, também implorou seu melhor amigo. Embora eu queira estar ao seu lado, temo que isso só lhe causaria mais dor. Lucas entendeu a difícil situação de seu amigo. Venendo de uma família barônica pobre, ele só conseguiu frequentar a academia graças ao apoio do Duque. O Duque e a Duquesa também o trataram como seu próprio filho, deixando-o viver na mansão ducal. Adorado por esta irmã e o quanto ela desprezava seu irmão. É claro, eu vou protegê-la. Você não precisa se preocupar. E assim Selena foi colocada sob vigilância constante. Não importa o que ela dissesse, os servos leais não a deixariam ir a lado nenhum, mas a mulher que conhecia a trama entendeu. O que estava diante dela não era um doce empurrão, mas um servo que tinha rancor contra o dono original. Seu nome era Aida. Antes que o dono original o trouxesse para casa, ele era um mendigo. A heroína original era cruel, constantemente batendo e repreendendo. Até mesmo um coelho encanto mordeia de volta. Então ele escondeu seu despertar mágico e, juntamente com o protagonista masculino, mandou-a para a prisão. Com uma pessoa assim ao seu lado, ela tinha medo de que ele se livrasse dela em um momento de negligência. Além disso, havia Lucas que vinha à sua casa para relaxar todos os dias, como se estivesse trabalhando. Imediatamente, passou uma semana e os dois nunca saíram de seu lado. Depois de ter se deitado por 7 dias, os ossos de Selena se sentiram rígidos. Ela decidiu sair para dar um passeio e tomar um pouco de sol. No entanto, inesperadamente, ela encontrou seu irmão, Aaron. Ao ver a sua expressão indefesa, a mulher de repente sentiu-se como se estivesse olhando em um espelho. Mesmo ao expressar seu amor, ele se detinha, com medo de irritar sua irmã sensível e volátil. Pensando nisso, ela sugeriu: irmão, você gostaria de dar um passeio comigo? Aaron agitado concordou, secretamente alegrado. Caminhando ao lado de sua irmã. Era a primeira vez que eles estavam tão próximos. A irmã dele até tomou a iniciativa de perguntar como ele estava. Mas em relação à sua amnésia, ela disse: eu me lembro de algumas coisas. Por exemplo, eu te odiava. Ao ver o rosto de Aaron cair instantaneamente, a mulher percebeu o que ele estava pensando. Ele provavelmente pensou que sua irmã estava prestes a dar-lhe mais um momento difícil. Quão lamentável. Ela sabia muito bem como era esse tipo de sacrifício não correspondido e o vazio e a tristeza por trás desse sacrifício. Desculpa por te ter odiado tanto antes, irmão. Desculpa por ter sido tão má contigo. Talvez por causa de experiências semelhantes em comparação com o dono original do corpo, a mulher sentisse que Aaron era mais como família para ela. Queria ser amado e sempre tentava ler as suas expressões, com medo de que o seu carinho desaparecesse, com medo de ser abandonado novamente.
Portanto, estava constantemente ansioso. Ele era confiante e orgulhoso. Ele apenas mostrou um lado tão vulnerável para com sua amada irmã. Que tolo! A mulher pensou que se ela pudesse voltar para sua infância e conhecer seu eu mais jovem, ela definitivamente seguraria sua mão e lhe diria para deixar de lado as expectativas. Aqueles que não te amam nunca te amarão no final. A irmã orgulhosa de fato baixou a cabeça. Embora Aaron estivesse confuso, ele ainda sorriu e disse obrigado. Mas logo depois, sua irmã pediu-lhe um favor. Dia seguinte no Jardim Real, a princesa Ariel estava em pânico. Ela não entendeu o que esta senhora que estava à espera, e sempre gostava de intimidá-la, de repente queria. Ela e seu amante estavam tão ansiosos como dois coelhinhos. Diante do pedido de desculpas, a princesa, a vítima, ficou tão agitada como se fosse agressora até que a mão de seu amante se estendeu até ela. Seu olhar foi suave como se dissesse, não tenha medo. Confie nela. Só então a princesa rompeu em um sorriso. O passado simples de Selena, desculpa, reuniu um casal destinado que, no romance, havia se separado antes da cerimônia de noivado. Logo, seria a hora da cerimônia de noivado. Deitada na cama, a mulher meditou em si mesma. Muitas coisas podem ser resolvidas, mas seus planos de morrer teriam de ser adiados por um tempo. Ela não podia estragar o humor durante uma ocasião tão alegre. Assim que ele entrou, ele sorriu. Você vai ficar deitado na cama o dia todo novamente hoje. Só sentar não é bom para você. Você deve andar mais e tomar um pouco de sol. Selena estava sem palavras em seu. Eu estou tão preocupado com você atuar. Ele parecia um cavalheiro de fora, mas na verdade estava tramando secretamente. Seu consideração por ela era apenas por uma promessa. Família Duques. Vendo sua postura que parecia dizer, não me mudei até que você se levante, Selena desistiu. Bem, vou sair apenas uma vez. Mas, não tendo se movido por muito tempo, suas pernas não tinham força e ela caiu logo após sair da cama. A mulher olhou para este homem que um dia esfaquearia nas costas, achando que sua lealdade também deve ser um ato, mas em comparação com Lucas, ele não é tão calculador. Ele deveria ser mais confiável. Depois, ela caminhou entre os dois homens em um dia de primavera com queda. Ela tinha quase esquecido que ambos eram homens bonitos, pensando apenas em como a matariam no futuro. A cerimônia de noivado do mestre Arão está em breve. Você assustará os convidados se comparecer com um rosto tão pálido. Selena concordou com ele, mas ela tirou a mão, expondo seu disfarce. Você não precisa mais atuar. Eu podia ver através dele, e isso me deixa muito desconfortável. Ao ver a mulher recuar, Lucas pensou em si mesmo que ela estava tão desanimada que sua personalidade tinha mudado e seu coração se tornou vazio. Mas seu olhar perceptivo era mais nítido e preciso do que antes. Para pensar que ela via através de sua falta de sinceridade, tornou-se mais interessante. Interessante o suficiente para que ele quisesse vigiá-la, mesmo sem a solicitação do Duque. Enquanto isso, Selena, a partir, levou Aiden a um parque, onde se espalhou a sua mente. Então ela empurrou um pedaço de mousse de morango em direção a ele. A partir de agora, só vou dar passeios e comer com você. Os outros me tornam desconfortável. Aiden subconscientemente recusou. Ele não tinha força para proteger a jovem como Lord Lucas. E se algo acontecesse? O que era ainda mais estranho era que a jovem não conseguia nem lembrar seu nome claramente. Então, como ela sabia que ele gostava de bolo? Isso era porque estava escrito no livro. Sempre que as criadas abusavam dessa pessoa assustadora, as pessoas da casa do ducado que o atacavam lhe traziam o melhor bolo. Uma delicadeza reservada para a nobreza. Mas a mulher não explicou. Derretido na ponta da língua, liberando um aroma rico e doce, ela finalmente percebeu naquele momento que detestava esse sabor. Mas este era o único sabor de bolo que ela conhecia de sua vida passada. Embora ela não achasse que fosse saboroso, mas queria se encaixar na atmosfera feliz de sua família, ela se forçou a terminá-lo. Enquanto isso, Aiden, que também tinha notado uma mudança de humor, perguntou, você está bem, minha senhora? Por que a sua expressão mudou de repente? Aiden, eu odeio bolo de chocolate. Depois você tem um frango, minha senhora. Eu vou comer o chocolate. Enquanto a mulher degustava seu bolo, Aiden, que havia estado secretamente observando ela por um tempo, virou a cabeça para longe. Ela parecia a criança mais triste do mundo, abandonada por todo. Felizmente, ela estava agora de volta ao seu eu habitual, apenas naquele momento contra o cenário do pôr do sol intoxicante. Aiden tomou um mordisco do bolo de chocolate. A partir de agora, se houver alguma coisa, se você não gosta de comer, minha senhora, basta dar. Eu vou comê-lo. Houve outra frase que ele não conseguiu dizer. Então, por favor, nunca mais pareça tão triste. Logo, chegou o dia do noivado de seu irmão e da princesa. Selena foi arrastada da cama pelas criadas às 6 horas. Quando Aiden veio entregar as joias, viu a jovem fresca de seu banho. Um olhar casual dela fez seu rosto ficar vermelho. Ele colocou as joias e fugiu. Não era a primeira vez que ele via. Enquanto isso, sendo subitamente vestida tão meticulosamente de cabeça a pé, a mulher se sentiu muito desconfortável, sem mencionar ter que escolher entre inúmeros colares e acessórios. Lucas estava inclinado contra a porta, com um leve sorriso no rosto. Desde que ela deixou claro as coisas da última vez, este cara, longe de ficar longe,
Tornou-se ainda mais desavergonhado em sua busca, tendo abandonado seu ato de cavalheiro. Parecia ainda mais irritante. Finalmente, as empregadas acabaram. A mulher olhou para o espelho seu espetacular reflexo nobre. Perdida em pensamentos por muito tempo. Não conseguia reconhecer essa versão de si mesma de sua vida passada que você me vestiu de forma maravilhosa. As empregadas ficaram incrédulas, mas Lucas pareceu desconcertado, como se ele esperasse isso. Ele explicou que hoje ele seria o único a ficar ao lado da senhora, a ser sua escolta e protetora. Selena recusou, dizendo que ter Aiden com ela era suficiente. Minha senhora, ele é um servo, mesmo que seja um homem próximo a você. Aceitar um servo como escolta irá lhe ganhar o desprezo dos outros nobres. Se ele não lhe tivesse lembrado, a mulher teria esquecido que esta era uma sociedade baseada em classes. Mas Aiden só podia ficar atrás dela, longe dela. O pensamento disso a irritou. Os nobres são realmente repugnantes. Minha senhora, você e eu também somos nobres. Será que isso significa que nós também somos repugnantes? Talvez sim, visto que Lucas estava apenas sorrindo sem a intenção de sair. Selena disse-lhe que tinha outra coisa a fazer antes do evento. Ela pediu-lhe para ligar para Aiden quando ele estava saindo. A jovem senhora em sua memória tinha dois lados, mas nenhum deles era este. Este foi o primeiro encontro deles. O pequeno Aiden, abandonado por seus pais, estava acostumado a ser espancado. A bondade, para ele, era apenas uma palavra desconhecida de um livro de contos de fadas. A jovem senhora aproximou-se dele e não só não se importava que ele fosse sujo, mas até estendeu a mão para que você fosse bonito. Depois de chegar à magnífica mansão do Cal, quando o jovem mestre Aaron começou a se distinguir, a jovem menina, com ciúmes de seu irmão, descartou sua raiva sobre ele. Não havia mais campos sob o pôr do sol, mas apenas as maldições e a violência enfurecidas da jovem menina, que o amaldiçoou por não estar disposto a roubar um livro que seu irmão tinha lido. Você deveria ter sido espancado até a morte na rua. Dia após dia, o pequeno Aiden estava prestes a quebrar. Não é que ela me sorriu naquela época. Duas palavras naquela época. Onde quer que eu vá, você deve seguir. Você é meu. Tem sido tão cheio de esperança e fez seu coração bater. Lembrando-se da mão que lhe disseram que nunca iria. Até o ano em que completou 17 anos. Quando o jovem mestre Aaron se formou no topo de sua academia, a jovem senhora furiosa destruiu toda a sala. O coração de Aiden foi completamente quebrado em pó. Como é que isto é diferente de seus velhos dias de mendigo nas ruas? Depois de acalmar a jovem senhora em pânico, ele correu de volta para seus aposentos. Mas durante todos os anos de estar nas ruas insultado pela jovem menina, ele nunca derramou uma lágrima. Mas depois de ter tido a intenção de matar, ele chorou. Pode ser que o sangue de um mago corria em suas veias? Aiden pensou em usar esse poder para matar o jovem Mississippi. Mas antes disso, ele precisava esconder sua habilidade. Felizmente, a jovem menina tornou-se muito mais calma para com ele após esse incidente. Memórias na realidade se entrelaçaram. Aiden ainda não podia acreditar que, mesmo com sua perda de memória, a jovem menina pudesse dizer palavras que desafiassem o sistema de classe. Ela queria sinceramente felicitar seu irmão que os amantes pudessem finalmente estar juntos. Aiden, seguindo atrás, acompanhou a jovem menina para o quarto de sua futura cunhada para encontrar sua família e felicitar. Ela realmente havia mudado tanto. Mas quando chegaram à porta, ao chegar ao quarto do duque e da duquesa, a jovem senhora parou porque a mulher estava com medo. Quando o duque e a duquesa olharam para ela com olhos cheios de carinho, ela ficou cheia de culpa. Ela nem se pôde levar a dizer pai e mãe. Ela se sentia como um ladrão que havia roubado o amor desses pais por sua verdadeira filha. Depois de um tempo, ela finalmente bateu à porta, ouvindo as suas palavras. A duquesa foi a primeira a surgir. Ela não esperava que sua preciosa filha a visitasse por sua própria iniciativa. O duque, tendo ouvido que ela estava cumprimentando todo, ficou incrivelmente orgulhoso, louvando-a repetidamente. Suas vozes eram quentes, seus olhares carinhosos. Embora a mulher se lembrasse constantemente de que era uma impostora, nenhum momento desse amor lhe pertencia. Mas neste momento, ela ainda estava movida o suficiente para chamar pai, mãe. Deixe-a ser egoísta por uma vez, sentir algo que nunca teve. O carinho dos pais por seu filho. Em nome do proprietário original, agradecer aos pais que a amavam tanto. O proprietário original tinha sido tão insatisfeito com isso, que a fez ignorar os pais e o irmão que a apreciavam tanto. Nem ela podia entender por que o proprietário original a tinha convocado para aqui. Ela tinha tudo que nunca se atrevia a desejar, uma esposa que nunca morreria. Mas a única coisa que ela sabia com certeza era que nada disso lhe pertencia. Ela simplesmente ocupava o corpo do proprietário original. Este calor passageiro, esse amor que dá falsas esperanças, era melhor deixá-lo intacto. Quando a mulher descia as escadas, ela se cansou desses ambientes estranhos, planejando morrer em poucos dias. Mas um Aiden de inteligência rápida reagiu, com sua voz roncando de gritos enquanto ele rapidamente estendeu a mão. Mas ele perdeu a oportunidade de agarrar a senhora. Ele só podia assistir como ela caía diante de seus próprios olhos. Além disso, se alguém tivesse que acabar com a vida de Selena, deveria ser Aiden.
Com seu último olhar, se maravilhava com quão belo era o seu cabelo loiro de platina. Mas enquanto fechava os olhos, ela foi de repente cercada por halos de luz, flutuando no meio do ar até Aiden, que estava lançando. Só então ela caiu lentamente em seus braços. Ele não se atreveu a segurá-la fortemente, com medo de ferir a senhora, e só deu um longo suspiro de alívio depois de a ter levemente colocado para baixo. Minha senhora, você está bem? A mulher o parou com a mão. Por que você me salvou? Aiden ficou chocado. Que tipo de pergunta era essa? A senhora não queria ser salva? Uma empregada de serviço que estava... Aiden, que foi chamar as empregadas, perdeu-se no caminho e perguntou-lhe por que ele a salvou. De fato, ele sempre havia sido insultado e maltratado por ela. Ela até queria matá-lo. Mas lembrando-se do momento em que a senhora caiu das escadas, o coração de Aiden se emocionou. Ele sofreu mais do que quando ela o amaldiçoou, mais do que quando ela estava desapontada com ele, mais do que quando ela queria matá-lo. Talvez a partir do dia em que ele estendeu a mão, seja no passado, presente ou futuro, ele estava ligado à sua vida. Seu único crime era querer a. Tendo percebido isso, Aiden voltou depressa para o quarto e queria perguntar à senhora por que ela realmente queria desistir da vida. A cerimônia está prestes a começar. Eu estou aqui para acompanhá-lo. A aparência de Lucas interrompeu Aiden. Ele então notou as rugas no vestido da mulher e ordenou que Aiden convocasse as empregadas para consertá-lo. Quando Aiden não se mexeu, seus olhos ficaram afiados de que eu sinto muito. Mas Aiden manteve-se em silêncio. A desilusão na sua expressão quando ele partiu foi totalmente capturada pelo olho afiado Lucas. Selena se vestiu novamente, acompanhada por Lucas. Entrou em meio a uma onda de aplausos e confeto. A segunda rodada da entrada do recém-chegado. Ela viu sua irmã mais nova na multidão com um olhar. Ela estava sorrindo de orelha em orelha, mas a mulher curtiu os lábios. Não me sorrisse assim. Porque eu não sou Selena. Vou sair deste lugar em breve. Vou deixar a princesa em seu cuidado. Depois disso, o champanhe foi lançado e as festas começaram, embora ela não tivesse que socializar muito. Selena ainda estava suando de exaustão e queria encontrar um lugar para descansar, mas Lucas, que tinha percebido que havia problemas à frente, deu um sorriso perverso. A festa tinha apenas começado. Por favor, faça o seu melhor. Embora o proprietário original fosse um tirano, sendo a maçã dos duques, eu era suficiente para que outras pessoas sociais a sugassem. E um vestido vermelho. No romance, ela era a mão direita do proprietário original. Ela tinha gastado uma fortuna e esgotado sua mente para obter um lugar ao lado do proprietário original. Quem sabia que quando se encontrassem novamente, à medida que ela se aproximava um pouco, o outro daria um grande passo para trás. Seus olhos. Talvez estivéssemos próximos antes, mas eu perdi a memória. Minha senhora, você está muito perto. Isso me faz sentir desconfortável. Imediatamente, os socialites ao redor zombaram da incapacidade da ruiva de ler a sala. A ruiva pensou que isso não iria acontecer. Ela não poderia ser apagada por um simples. Você perdeu a memória. Sua posição ao lado dele tinha que ser mantida. Depois de um momento de pensamento, ela tomou isso a sério. Ela chamou Aiden e teve que lhe trazer um copo de limonada. Xiao Hong acreditava que Selena era uma pessoa natural. Se ela pudesse simplesmente criar uma situação para o bullying, ela tinha certeza de que Selena recuperaria suas memórias. Então, quando Aiden entregou a limonada, ela deliberadamente falhou em tomá-la adequadamente. Derramando tudo sobre si mesmo, ela furiosamente atacou, repreendendo Aiden por ser uma freloadeira inútil. Nem mesmo uma coisa tão simples pode ser correta. A bondade de Selena é desperdiçada em você. Apresse-se e ajoelhe-se para admitir seu erro. Já passou muito tempo desde que você foi colocado no seu lugar? Atrás da multidão de espectadores que fofocavam, Lucas suspirou de emoção, enquanto a expressão da mulher lentamente escurecia. HTTPS. Aiden, injustiçado como sempre, só podia engolir sua raiva e arranhar os dentes. Por favor, minha senhora, perdoa. Mas desta vez, antes de se ajoelhar, um par de mãos. Ela foi a minha senhora que o impediu. Levante-se. Aiden. A sua voz era calma, sua expressão indescritível. De seu canto, o olhar de Lucas coincidiu com o dela. Então a mulher falou, com um tom aparentemente casual, mas cheio de advertência. Ela interrogou Xiao Hong. Hoje é a cerimônia de noivado do meu irmão e da princesa. Você está aqui especificamente para causar problemas. Xiao Hong entrou em pânico. Primeiro, ela tentou argumentar que foi o servo que lhe derramou a bebida. Então ela implorou fervorosamente. Selena, o que há de errado com você? Você pode ter esquecido, mas esse servo é seu brinquedo. Nós somos os que somos amigos. Estou tentando ajudá-lo a recuperar sua memória. A mulher disse com frio, enquanto afastava a mão de Xiao Hong. Então, pois tomávamos ser amigos. Bem, não mais. Então, por agora. Por favor, mantenha a distância de mim. Vendo o drama se desenrolar até este ponto, Lucas sentiu que era hora de a farsa terminar. Ele fez a desculpa de que a senhora parecia cansada e que seria melhor escoltá-la de volta para seu quarto para descansar. A mulher aproveitou a oportunidade para sair, mas antes de ir, ela não esqueceu de chamar Aiden. Você também vem. O que você está esperando? Eu te disse para vires. Mesmo o par de mãos se estendeu para ele, assim como na primeira vez que o encontraram. Naquele tempo, ele esperava que, tomando a mão dela, ele não tivesse mais que sofrer golpes e resfriados. Agora, ele espera que, tomando a mão dela, ele nunca tivesse que deixar ir escuro. Seu mestre sou eu, então você não precisa ouvir ninguém. Aiden concordou em seu coração o tempo todo. Meu mestre é você em voz alta. No entanto, ele disse com um leve sorriso. Como eu poderia ousar recusar o pedido de um nobre? Dando-lhe uma demonstração ao vivo do que significa ter um poder esmagador. No início, os nobres ficaram perplexos até que um que sabia brincar deixou sair um par de risos secos. Em um instante, a sala explodiu em risos. Selena estava extremamente satisfeita. Ela tinha mostrado a Aiden que em toda a história, além da família imperial, ela era a mais poderosa do império. Quando ela lhe disse para rir, ninguém se atreveu a chorar. Os olhos esmeraldos de Aiden se enrolavam de admiração. Ele nunca pensou que minha senhora iria sair do seu caminho para provar isso a ele. Dentre a multidão, apenas Xiao Hong estava furioso. Ela tinha trabalhado assim,
Ela percebeu o olhar sombrio de seu pai por trás dela e não pôde deixar de tremer. Mas depois da cerimônia de noivado, a mulher começou a ter o mesmo sonho todas as noites. HTTPS. Infelizmente, ela não conseguiu ouvi-lo e era frustrante. Ela era alguém que tinha feito todo tipo de coisas ruins. Havia que se sentir mal? Não sou eu quem tem que limpar sua bagunça? Em breve, eu vou para o mesmo lugar que você, então pare de me apressar. Ao ouvir isso, o proprietário original chorou ainda mais forte. E cada vez que o sonho chegava a esse ponto, a mulher iria. Neste dia, ela finalmente recuperou alguma energia. Depois de uma longa discussão com o Duque, a diretora estava muito preocupada, perguntando repetidamente: Minha senhora, você tem certeza de que você não precisa de mim e Aiden para acompanhá-lo? Embora Aiden não tenha dito uma palavra, sua expressão estava cheia de preocupação. Aiden, que tal controlar um pouco a sua expressão? Se você não quer que os outros notem seus sentimentos, ou seja, seus pensamentos expostos, Aiden envergonhado e tentou negá-lo. Mas aos olhos do aguçado Lucas, era inútil que eu esperasse que você pudesse ser mais discreto. Se não fosse pela reputação da senhora, então pela sua própria segurança. As palavras arrogantes de Lucas ficaram Aiden. Na verdade, como se atreve um simples servo a abrigar sentimentos pela filha do Duque? Mas Aiden não se atreveu a mostrar seu amor. Não era que ele tivesse medo do ridículo do mundo, mas ele manteve seu amor cuidadosamente escondido, somente com medo de que a jovem senhora ficasse desgostada com ele se soubesse. Enquanto isso, os dois que tinham saído da mansão do Duque tomaram uma carruagem para o movimentado centro da cidade. Mas Selena sentiu-se sobrecarregada pela multidão, ficando náusea e querendo vomitar, provavelmente porque ela não tinha visto tantas pessoas em sua vida passada. Ela pensou que tinha um golpe de calor e limpou cuidadosamente o rosto com um pano molhado para ajudar. Selena, no entanto, estava um pouco confusa. Desde o momento, Lucas a chamou diretamente por seu nome. Lembrou-se do Lucas do romance como uma pessoa muito formal. Ele estava sendo tão casual com ela, como um amigo. O que? Você está tentando ser amigo de mim? Amigo? Sua cautela inicial desapareceu, substituída por um toque de antecipação e sinceridade. Esqueça. A mulher já tinha decidido morrer. Comeu o lanche que o homem trouxe de volta, olhando perplexo para a torre do relógio à frente, que está tão alta que um saltador aqui certamente me mataria instantaneamente, e se perguntou se Lucas tinha lido a sua mente. Você não pode subir lá em cima, nem pensar nisso. E naquele momento, um tumulto foi ouvido de perto. Um nobre arrogante estava acelerando sua carruagem através da rua estreita, atingindo o vulgar em pânico, mas depois se voltando para culpar a vítima. E o dinheiro não era suficiente. Ele também queria dar uma lição ao vulgar. Lucas estava acostumado com tais cenas. Ele se levantou, prestes a levar a mulher para longe antes de uma multidão maior se reunir. Mas para sua surpresa, Selena estava um passo à frente dele, indo na direção oposta. Se esse homem balança sua vara para mim, você pode impedi-lo? Eu não quero ser atingido. Depois que Lucas concordou, ele fez uma pausa, surpreso. Ele, um menino, enrolado e protegendo a cabeça, lembrava-lhe tanto de si mesmo sob as mãos de seus pais adotivos em sua vida passada, e também de alguém que havia entrado silenciosamente em seu coração desde que ela veio aqui. Então, ela pisou na frente do menino sem pensar em nada. Um nobre em sua carruagem acelerando atingiu um plebe, mas culpou a vítima e tentou atropelá-lo. A filha do Duque, e só desejava a morte. Não podia suportá-la. Ela poderia morrer. Mas as pessoas que estavam tentando tanto viver mereciam. Como se atreve uma meninazinha a intervir? Pensou o nobre. Como ela pode ser nobre, vestida de forma tão mal vestida? Pensou ele. E com raiva disse à mulher para cuidar de seus próprios assuntos. Se nobre como eu não punir os pais dessas pessoas e dar um exemplo para elas. Esta desvergonhada distorção da verdade era demais, mesmo para os espectadores que começaram a intervir. Selena não disse nada. Ela só olhou para o bastão na mão do homem grosseiro, o arrebatou e, com uma rachadura, o quebrou sobre seu próprio joelho. Uma nobre não seria tão altruísta. Estou chamando o bastão. Se você pode ser desvergonhado, então eu também posso. Lucas explodiu de rir. Ela era realmente um mestre. A centelha da justiça se espalhou instantaneamente como um incêndio. Os espectadores não estavam mais apenas observando. Não se preocupe, menina. Quando os guardas chegarem, testemunharemos todos por você. Vendo que ele era superado em número, o robusto homem não tinha escolha senão recuar. Mas seus olhos gritavam. A mulher não se importou, mas ajoelhou-se para confortar o menino. Há muitas pessoas estranhas neste mundo, então você tem que ter muito cuidado para sobreviver. Você disse que não queria ser atingido, mas acabou se batendo. Você não parece bem. Eu vou encontrar uma rua menos lotada e levá-lo de volta à mansão para se recuperar. Mas antes disso, eu vou cuidar desses ratos. Depois de partir, o homem grosseiro voltou com uma dúzia de bandidos. Ele estava determinado a garantir que esse homem e mulher não deixassem vivo. Como a senhora presente, Lucas não queria fazer uma confusão sangrenta. Entregue todos os seus objetos de valor. A melhor maneira de lidar com isso é pagar. Os animais selvagens estavam completamente ignorantes do perigo iminente. Levaremos o dinheiro e a mulher. Nosso mestre nos ordenou especificamente que tragássemos isso de volta. Mas assim que as palavras saíram, a cor dos olhos do homem mudou. Como você se atreve a falar de prejudicar sua senhora na frente de um cavaleiro? Matá-lo de qualquer maneira não seria uma reação exagerada. Lucas estava pronto para desencadear o inferno, mas Selena o impediu. Se isso aumentasse, o duque e a duquesa certamente se preocupariam com ela e a proibiam de sair da casa. Isso interferiria com seu plano de suicídio. Você é um bando de ratos sortudos. Graças a esta senhora, você fica a uma caminhada de distância. Os animais selvagens ficaram furiosos com a burla. Você se atreve a ser tão arrogante sozinho? Apanho, irmãos. Mas, diante do ataque, o homem não ficou nervoso e nada.
Em vez disso, ele puxou a mulher em seus braços. Desculpe minha grosseira. Dizem que segurar uma menina em seus braços aumenta o seu dano. Lucas não só defendeu perfeitamente, mas também pôde contra-atacar. Tudo isso segurando-se. A pobre Selena, no entanto, estava sendo segurada tão fortemente que mal podia respirar. Então ela protestou. Temos que estar nesta posição. Lucas lhe deu outra opção de não manter as mãos atrás de si. Traz-as para frente. Agarre-me bem nas minhas roupas. Quantos segundos depois, a mulher, enrouquecida, fez o que ele disse. Afinal, foi um momento crítico na luta. Vendo que ela era tão dócil para uma mudança, um sorriso inconscientemente tocou seus olhos. Então, à luz do sol, eles pareciam ter se tornado mas tentar não ser um obstáculo era exaustivo. A mão de Selena, segurando suas roupas, começou a tremer. Sentindo isso, Lucas olhou para ela para verificar sua condição. Viu a pequena mulher, seus olhos e boca fechados em obediência. Um sorriso inconscientemente tocou os cantos de seus lábios. Ele resolveu segurar Selena ainda mais firmemente até que tudo terminasse. Somente quando uma voz no seu coração lhe disse para parar. Se você sentir tontura, basta dizer. Eu vou encontrar um lugar para você sentar-se e descansar. Nesse momento, Selena havia consumido quase toda a sua energia restante. Ela só queria se apressar para casa. Mas de repente, enquanto caminhava, ela desmaiou repentinamente. Lucas correu. Eu perguntei. Ela dói, afinal. Quando isso aconteceu? Eu fui tão cuidadoso para protegê-la. Mas depois de sentá-la ao lado da estrada e descobrir o motivo, o homem ficou completamente irritado. Lucas considerou isso e se aproximou para avaliar a lesão e encontrar um tratamento. Mais, à medida que sua mão se aproximou, Selena gritou. Não me toque. Certamente vai doer se você se mover. Então fique quieto. Depois que ele falou, ela inesperadamente levantou o extremo de sua saia sem qualquer hesitação. Lucas ficou chocado e envergonhado. Enquanto tirava o casaco para cobri-lo, ele a repreendeu. Você é uma senhora nova. Como é que você pode simplesmente levantar sua saia em público? Mas então seus olhos foram atraídos para o hematoma inchado e roxo. Naquele momento, uma voz masculina foi ouvida enquanto um estranho se aproximava. Lucas imediatamente se levantou de forma protetora diante de Selena. O homem apresentou-se. Seu nome era Lee, e ele era um sacerdote. Ele revelou o emblema do templo. E se você estiver ferido, eu posso ajudar. Lucas ainda estava hesitante. Selena, no entanto, pediu sua ajuda. Apesar da aparência humilde de Lee, suas habilidades eram de ponta a ponta. Ele colocou sua mão levemente no joelho dela. Enquanto ele cantava um encantamento, uma luz verde brilhou e a ferida foi restaurada, deixando o casal completamente atordoado. Eles pediram desculpas profusamente antes de se despedirem. Ele ajudou isso. Eu vi a jovem salvar o menino daqueles bandidos. Sua bondade em cuidar dos fracos, mesmo com o risco de colocar-se em perigo, foi realmente inspiradora para mim. Ele lembrou os eventos recentes. Ela, que antes era notoriamente mal-humorada, agora se desculparia por sua própria. Ela expressava preocupação com os fracos e oferecia-lhes ajuda. Uma pessoa pode realmente mudar tanto? É como se uma alma diferente tivesse tomado esse corpo. De repente, o resplandor do pôr do sol varreu o rosto de Lucas, deslumbrando-o por um momento. Notando o vazio nos olhos da mulher, ele seguiu a sua janela. Era a torre do relógio que tinham passado durante o dia. Lucas ficou de repente alarmado. Ela ainda quer se matar, e sempre que vê o pôr do sol, fica presa em resíduo. Muitas pessoas não conseguiram dormir naquela noite. Aiden se virou e voltou, incapaz de adormecer. Sua mente estava perturbada tanto pelo aviso de Lucas de uma manhã quanto por seu encontro fortuito com os magos ao anoitecer. Na época, ele estava com um amigo. Ele estava colhendo flores para o quarto da jovem, preocupado porque o sol estava prestes a pôr-se e ela ainda não tinha voltado. Naquele momento, o som dos cascos dos cavalos foi ouvido. Aiden rapidamente colocou seu casaco e saiu para fora. Era uma carruagem. Mas dois rostos desconhecidos saíram da carruagem. Eles estavam vestidos com os característicos uniformes azuis escuros de mágico. Em seus peitos estavam presos os exclusivos broches de prata dos mágicos. A visão fez olhar Aiden, seus olhos cheios de desejo e aspiração. O velho de cabelos brancos também notou Aiden, sentindo o surgimento mágico. Ele sorriu, mostrando seus dentes brancos como uma forma de saudação. Ouvindo o mordomo falar ao velho como senhor, Aiden adivinhou que ele deve ser um nobre. Olhando para a cresta pendurada na parede, ele percebeu que, em última análise, eles eram diferentes. Pensando nisso, ele perdeu todo o desejo de dormir. Ele caminhou até a janela, imaginando se a origem da magia veio da lua. Apesar de ter passado mais de uma década, ele ainda não conseguiu escapar da memória do pôr do sol daquele dia. Na verdade, Lucas também tinha levado uma vida amarga. Depois que sua tia confiscou a fortuna de sua família, eles se tornaram pobres nobres caídos. Felizmente, a família amou-se e apoiou-se mutuamente. Em dias brilhantes, seus pais brincavam com ele. Infelizmente, a saúde de sua mãe era ruim. Cada vez que ele havia deitado na cama, parecendo fraco, o coração do pequeno Lucas doiava. Ele estava disposto a passar fome e a aguentar o frio. A única coisa que ele não podia suportar era o pensamento de sua mãe doente abandonando. Ele orava aos deuses a cada momento, pedindo-lhes que recuperassem sua mãe. Ele também odiava sua tia, e era a razão pela qual sua mãe não podia pagar tratamento. Mas a raiva não conseguiu superar a pobreza, por causa dos gastos médicos de sua mãe durante um ano. Seu pai decidiu ocupar o lugar de seu tio e se juntar ao esquadrão de subjugação de monstros. O pai viu a relutância nos olhos de seu filho. Tudo bem, o pai voltará bem.
Estou confiando sua mãe a você. Eu te amo. Mas as coisas não correram como prometido. No quarto mês, ele teve que ir. Não importa como ele chorou e implorou naquele dia, as pessoas dentro do portão se recusaram a abrir. Finalmente, o portão se abriu, apenas para que um saco de dinheiro fosse jogado para fora. Perca-se. Esta é a última vez. Se você voltar, eu vou quebrar suas pernas. Nesse momento, a luz do pôr do sol brilhou no rosto do pequeno Lucas. Ele nem teve tempo para ficar triste. Ele teve que buscar remédios da clínica tão rapidamente, mas o homem só se importava com o dinheiro. E isso nem é suficiente para uma visita de casa. Ele simplesmente fechou a porta, não se importando com quem poderia morrer. Agarrando o dinheiro, o pequeno Lucas pensou, ninguém se importa. O pôr do sol estava se desvanecendo e a noite estava prestes a cair. O pequeno Lucas correu desesperadamente para casa. A mãe ficará assustada se estiver sozinha por muito tempo. Mas ele nunca pensou que seria a última vez que a veria. A mulher, que já não podia suportá-lo, queria ser livre há muito tempo. Só estava esperando que seu filho voltasse por um último momento, para usar sua força restante para acariciar suave sua bochecha. O pequeno Lucas segurou firmemente a mão já seca de sua mãe. No segundo seguinte, ela escorregou de seu agarre. Embora ele chorasse até que sua garganta se rasgasse. Ela nunca mais abriu os olhos e sorriu para ele novamente. Tudo que ficou foi um túmulo desolado e erva. Dinheiro que não era. Depois de enterrar apressadamente sua mãe, o pequeno Lucas fechou-se em todo dia. Ele acordaria e choraria para dormir apenas para acordar e chorar novamente. Ele não comia ou bebia por quem sabe por quanto tempo até que houvesse uma batida à porta. Era o pai dele, que havia desaparecido por tanto tempo sem dizer uma palavra, chamando sua mãe com uma voz familiar. Lágrimas fluíram mais uma vez desses olhos mortos. O pequeno Lucas contou incessantemente a passagem de sua mãe. Em um instante, seus gritos secaram o céu, todas as suas queixas e tristezas derramaram-se como um dilúvio. O homem derramou lágrimas em silêncio. De repente, o pequeno Lucas notou algo. Naquele momento, ele tinha tomado a resolução de sobreviver até o fim em seu mundo sujo. Para alcançar esse objetivo, ele tinha que se tornar mais forte, muito mais forte. Felizmente, o Duque White tornou-se seu patrocinador firme. Para agradecer a seu pai por salvar sua vida, o Duque ofereceu. A partir daí, Lucas usava uma máscara falsa de autoproteção e só com a família do Duque podia mostrar o seu verdadeiro eu. Naquele momento, Aaron apareceu à porta com uma garrafa de 82 Lafite. Cheio de preocupações, ele viu a luz acesa no vinho. Preocupado com a condição de sua irmã, ele também não conseguia dormir bem, embora ela disse como se nada estivesse errado ao nosso redor. Sinto-me sempre desconfortável. Sinto-me como se ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Ele pensou em seu rosto ainda sem vontade de viver. O homem balançou a cabeça. No entanto, ele parecia ter encontrado um avanço. Aquela sacerdotisa chamada Lynn tem poderes inatos de cura. Talvez ela possa reparar o buraco no coração de Selena. Aaron ficou muito feliz ao ouvir isso, desejando poder partir para o templo para implorar sua ajuda imediatamente. Mas depois que seu amigo se foi embora, Lucas ponderou enquanto sentia a brisa da noite. Uma sacerdotisa tão incrível. Porque ela não é procurada por todo o templo não teria motivo para perder uma grande oportunidade de publicidade. De repente, sob a brilhante luz da estrela, ele viu Aiden de pé ali. Ele deu um leve riso. Parece que muitas pessoas na mansão não conseguem dormir esta noite. Ouvindo isso, Aiden virou-se e viu o sorriso atencioso do homem. Lembrando-se da repreensão anterior. Ele ficou cheio de ressentimento. Então deu um arco profundo como saudação e virou-se para retornar ao seu quarto. Vendo isso, Lucas saltou para baixo. Claramente. Vou sair com o jovem mestre Aaron por alguns dias, a partir de amanhã. Durante esse tempo, você deve cuidar da jovem com cuidado. Não deixe que nada aconteça e não obtenha ideias engraçadas. O tom condescendente de suas palavras desagradou Aiden. Ele sabia que, dado seu estado, ele deveria concordar humildemente, mas por algum motivo não quis submeter-se. Então ele respondeu frio. Você não precisa se preocupar. Como empregado da jovem, eu, naturalmente, priorizarei a sua segurança. Mas essa não era a resposta que Lucas estava procurando. Quando eu não estiver aqui, você deve impedir a jovem de sair. E mesmo que ela saia, você nunca deve deixá-la perto da torre do relógio. Vendo que ele não conseguia vencer a discussão, Aiden admitiu com ressentimento que ele entendeu. No dia seguinte, Selena viu seu irmão Aaron sair. Irmã, cuide de si mesmo durante os 2 dias em que eu estou ausente. Para sempre. Meu amado Aaron, que sempre amou sua irmã, por favor, perdoa-os a ambos. A pessoa que lhe causou tanto sofrimento. E o outro, a falsa irmã que não cumpriu suas expectativas. Pela primeira vez, ela pegou a mão dele. Lucas, com um sorriso suave como a água, disse, vou voltar logo. Aaron ficou irritado porque sua rara chance de estar perto de sua irmã foi arruinada. Depois de um breve silêncio, a mulher percebeu que ela provavelmente não voltaria a ver Lucas. Ele tinha sofrido por causa dela. Tenha uma viagem segura. Por favor, cuide do meu irmão. Além deles, o olhar de Aaron era afiado. Como poderia sua querida irmã ser tão íntima com outro homem? Ele estava prestes a afastar seu amigo, mas Lucas olhou para Aiden por trás. Primeiro, seus lábios se moveram, silenciosamente dizendo as palavras torre do relógio. Depois, voltando-se para Aiden, ele disse, lembre-se do meu pedido. Eu estou confiando a você. Mais tarde, na carruagem, Aaron não deixava de repreender seu amigo. Aquele gajo que não deixava ir a mão de sua irmã. Lucas estava se divertindo, brincando que sua irmã seguraria a mão de outra pessoa um dia. Você nunca pensou nisso? Nesse caso, por que eu não levo Selena comigo?
Aaron explodiu imediatamente, alertando seu amigo que isso não era uma piada. Antes de sua irmã perder a memória, ela mostrou sinais de carinho por seu amigo. Mas naquele momento, seu amigo não estava interessado em sua irmã. Recentemente, sua irmã tinha mudado, e os sentimentos de seu amigo também haviam mudado. Seu amigo mais precioso, e Aaron foi leal o suficiente para morrer por ele, ele absolutamente não poderia entregar sua irmã. Porque ele sabia melhor do que ninguém sobre a solidão e os pecados do homem. Sua irmã, como Lucas, precisava de alguém gentil que pudesse fazê-la sorrir. Somente o sol quente da primavera pode dissipar o amor. Duas pessoas que são igualmente frias, como poderiam aliviar a dor um do outro? Naquele momento, passaram pela torre do relógio. Lucas disse triste, eu realmente não gosto deste lugar. Podemos simplesmente derrubá-lo. Isso fez com que Aaron ficou ainda mais convencido de que esse homem não era o certo para sua irmã. Enquanto eles se dirigiram para o templo em busca de Lien, a mulher tomou medidas, analisou cuidadosamente os convites para festas e se perguntou qual deles faria com que fosse mais fácil aproximar-se da torre do relógio. Aidan, olhando nervosamente do lado, gritou para ela, com medo de que as bordas afiadas do papel a cortassem. Então pegou em uma pequena faca e abriu todos os envelopes restantes para que ela não tivesse que fazê-lo sozinha. Ela sentiu seu coração batendo, mas quando Aidan olhou para cima, ela rapidamente desviou seu olhar, olhando para o convite em sua mão para a festa de rosa da Miss Vivian. Ao ouvir essa notícia, Aidan esqueceu-se de servir chá e correu de volta para seu quarto para examinar-se cuidadosamente no espelho. Mas depois que seus pensamentos se calmaram, ele baixou a cabeça em frustração. Quão ridículo! O que ele estava pensando demais? Embora ele soubesse que esse passeio não tinha outro significado, ele ainda estava muito feliz porque ela não ia com Lucas ou seu irmão. Ela escolheu. Lucas esqueceu o aviso de Lucas antes de ir embora, mas ele também não sabia que, enquanto ele estava sobrecarregado de carinho, a mulher estava dizendo adeus. E para este homem fiel que, para ela, a falsa irmã, segurava um guarda-chuva com as duas mãos em alto, nunca cansando. Vendo isso, a mulher puxou sua mão, aproximando. Não é mais fácil bloquear o sol se você estiver um pouco mais perto? A mulher originalmente planejava fazer uma desculpa na loja de sobremesas e escapar antes de irem para a confeitaria, mas assim que ela se levantou, Aidan, que estava absorvido no menu. A mulher estava certa de que, se ela desaparecesse, ele não tomaria uma mordida até que ela voltasse. Pensando nisso, ele se sentou novamente. O bolo dourado estava perturbando seus pensamentos. Ele estava irritado. A vida não era para ficar parada, mas Aidan merecia desfrutar desse momento de lazer. Por causa dele, ela ficaria um pouco mais. E Aidan era diferente de seu eu reservado na Ducal Manor. Ele parecia muito relaxado. Ela falou livremente, conversando casualmente sobre seu futuro, perguntando se ele já tinha considerado encontrar algo que gostava de fazer e se tornar independente da Ducal Manor, como abrir uma dessert shop como essa. Ele pensou em ir embora e até calculou o dinheiro e o tempo necessários para a independência. Esse foi o farol de sua fé, mas agora ele se sentiu indefeso e sozinho novamente. Você, minha senhora, pelo menos até que você se case. Aidan falou com tanta sinceridade. Seu carinho era evidente. Naquele momento, o toque de um relógio próximo os apressou. A mulher voltou aos sentidos. Era hora de ir. Talvez, quando ela estivesse fora, ele pudesse fazer o que quisesse e servir. Ao chegarem à loja de vestimentas, viram Vivian já esperando lá fora para cumprimentá-los. A tão orgulhosa dama ducal aceitou seu convite. Ela até lhe pediu para ir às compras. Vivian ficou absolutamente entusiasmada. O proprietário da loja também se apressou, apresentando ansiosamente as várias novas peças de design da temporada. Esta foi uma oportunidade de ouro. Se ela pudesse entrar nas boas graças da família ducal, seu futuro seria ilimitado. Selena digitalizou a sala. Seus olhos, no entanto, desembarcou em um vestido simples e sem adornos no canto. Branco, especialmente, como um falcão, parecia ser uma combinação perfeita para seu último salto fatal. Ela elogiou a loja. Depois perguntou com todas essas decorações. Eu espero que você tenha uma saída de emergência em caso de incêndio. O comerciante respondeu ingenuamente. Claro, e está logo atrás das salas de vestuário. Levamos a segurança dos nossos clientes muito a sério. Selena estava prestes a investigar mais informações quando surgiu uma moção. Era uma jovem que ela havia bloqueado de seu círculo social. Xiao Hong ficou surpreso ao ver que a pessoa que tinha reservado toda a loja era Selena. Furiosa, ela se virou para sair. Desde o banquete de noivado da princesa, seu pai mais uma vez a rejeitou como inútil. Para ser envergonhado por um simples servo, ele tinha dito: não se atreva a se envolver novamente nos assuntos da família ducal. Mas inesperadamente, Selena chamou seus conhecidos mundiais. O proprietário da loja ficou impressionado com a incredulidade enquanto os empregados brincavam com sua maneira de servir, mas o sensível Xiao Hong presumiu que eles estavam rindo dela. O que é tão engraçado? Seu surto deixou Selena em desespero. Aidan ainda estava de pé ali. Esqueceu? Selena disse com calma que eu sou a única pessoa que pode tratar meu povo como quiser. Duas palavras dominantes os agitaram a ambos. A Aidan tem um pouco de resfriado.
Podes ir comprar-me um remédio para o resfriado? A Aiden, sempre atenciosa, voltou não só com um remédio para o resfriado, mas também com um cobertor de macarrões e limonada. Mas isso não poderia influenciar sua firme determinação de que eu queria o remédio com sabor a morango em pó. Aiden estava em um dilema. Ele não queria desobedecer à sua senhora, mas ele estava preocupado em deixá-la em paz. Para baixar sua guarda, ela disse, não se preocupe. Vivian, seu cavaleiro, e seus adeptos ainda não estão aqui? Antes de sair, ele perguntou repetidamente, minha senhora, você vai esperar por mim aqui? Você não vai sair, pois não? Ele se sentiu tolo mesmo quando perguntou. Mas a mulher simplesmente evitou sua pergunta. Ir agora. No momento em que Aiden se foi, Selena, vendo que Xiaohong e Vivian estavam brigando, voltou-se para o comerciante. Eu quero experimentar esse vestido. Um vestido branco simples, seus olhos cegados por um coração morto. A mulher não podia mais ouvir a voz daquele que a amava. Abriu a porta de saída de emergência. Ao mesmo tempo, Lucas e o seu amigo, Lucas. Mas não importa como Lucas e Aaron tentaram convencê-lo, Leanne, aterrorizada, continuou a repetir que ele não poderia fazer isso. Embora ele nascesse com o poder divino de todas as coisas e tivesse um coração cheio de compaixão pelo mundo. Ele havia sido submetido a anos de repressão e manipulação psicológica pelo templo e Leanne foi levada a acreditar que suas habilidades não eram nada especial e que ele tinha que ter cuidado para não feitiçar casualmente os outros. Caso contrário, ele mancharia o nome dos deuses. O duque estava apenas a lidar com seus deveres ao momento, mas depois de saber que sua filha tinha abandonado a noite, ele imediatamente reuniu seus homens para procurar Selena. Esta cena foi testemunha da duquesa. A mãe desmoronou no chão à beira das lágrimas. Entretanto, ele correu por todas as ruas e becos. Apenas porque a jovem senhora disse que queria, ele estava na rua com as mãos vazias, o coração batendo de uma ansiedade inexplicável. Muitos pensamentos confusos encheram sua mente. Ele lembrou-se das palavras da jovem antes que ela se virasse e fugisse. Ele correu o mais rápido possível, desejando poder voltar à loja de vestidos no segundo seguinte. Mas quando chegou, o proprietário da loja usava uma expressão perturbada. Foi então que ela percebeu que a jovem senhora tinha estado no vestiário por muito tempo. Ignorando as diferenças entre homens e mulheres estátuas, abriu a cortina. O quarto vazio diante dele fez com que seu coração afundasse. Quando as palavras torre do relógio apareceram em sua mente, ele encontrou freneticamente a saída de emergência que leva à rua. Antes de sair, ele pediu ao proprietário da loja que enviasse alguém para a residência do duque para informá-los de que a jovem senhora tinha ido para a torre do relógio. Se essas duas senhoras soubessem disso e espalhassem rumores maliciosos sobre a jovem, elas não seriam mais capazes de caminhar livremente no império. Mas a mulher já estava sentada pela janela no topo da torre, imaginando por que, nesta vida, ela ainda pensava neles antes de morrer. Sua pobre e doente irmãzinha, a irmãzinha que sempre se apegou a ela, e precisava dela. Você pode ir para a escola e trabalhar, mas quanto tempo tenho que ficar neste leito doente? Você vai se cansar de mim um dia? Para acalmar sua irmã, ela a abraçaria, acariciava-a nas costas e dizia, não chore. Ela teve que esperar por ela com um rosto saudável para que finalmente pudesse ficar com raiva dela por uma vez. Enquanto a mulher estava sentada à janela, Aidan, que a perseguia por quilômetros, entrou em erupção. Vendo a jovem novamente, encontrando seus olhos. O coração frenético e em pânico de Aidan quase parou. Ele aproximou-se pesadamente de sua voz. Minha senhora, por favor, deixa de lá. A mulher o cortou. Não se aproxime mais. Não te disse para ires embora? Por que voltaste? A distância entre eles não era grande, mas parecia que estavam separados por montanhas e mares. Siga o seu próprio caminho, continuou ela. O seu futuro certamente será brilhante. Lamento os tempos escuros que você passou por causa de mim. A dor nunca pode ser esquecida. Então deixemos isso de lado por agora. Viver é viver. Aprender a deixar de lado as memórias. A tentar seguir em frente. Ele não conseguia entender o contraste disso. Afinal de contas, ele não tinha expectativas próprias. Não seria bom se pudéssemos caminhar juntos? Mas eu decidi que é até aqui que vou. Sem dar mais uma palavra ao homem, ela se lançou para baixo. Não importa se ele lhe trouxe lágrimas ou alegria no passado. Ele só odiava que ele tivesse reagido muito devagar, não conseguindo agarrá-la a tempo. Ele só orava aos deuses por sua misericórdia. Ele poderia perder tudo, abandoná-lo tudo, até mesmo se sacrificar. Ele só implorou aos deuses que não deixassem a jovem morrer. A Aida, que tinha magia, mas não sabia como usá-la, inesperadamente convocou uma formação mágica em um instante. Milhares de fios de luz cercaram a mulher. Não só a sua rápida descida parou, mas ela também flutuava no ar por um momento. Aidan deu-lhe uma janela para alcançar seu lado e segurá-la bem, embora ainda não pudessem escapar do destino de cair pesadamente no chão, mas era um só corpo. Depois de romperem o que parecia ser 9.999 lugares, eles rolaram por uma vasta distância. Os braços de Aidan, segurando-a bem. A dor se espalhou como um fogo ardente, mas quando se esforçou para abrir os olhos, o primeiro pensamento de Aidan foi a jovem. Ele a encontrou, verificou-a, chamou-a.
Mas a mulher não respondeu, como se tivesse parado de respirar. Naquele momento, a fé remanescente de Aidan desmoronou. Ele não pôde deixar de se perguntar qual era o objetivo dessa coisa chamada magia. Ele não pôde sequer usá-la no momento mais crucial. E pela primeira vez, ele sentiu ressentimento em relação à magia. Como pudeste renunciar à tua vida tão egoísta, deixando-me sozinho? Ele ficou lá, por quem sabe por quanto tempo, até que o Duque, tendo recebido a notícia, chegou a cavalo. Quando viu sua preciosa filha deitada no chão frio em uma piscina de seu próprio sangue, ele tremeu. Aidan simplesmente olhou em branco, sem dizer uma palavra. De repente, o Duque sentiu uma respiração fraca. Ela ainda estava respirando. Ela ainda estava viva. Rapidamente, envie um mensageiro ao templo para encontrar Arão. Diga-lhe para trazer o sacerdote com habilidades curativas. O pânico ao redor deslocou-se lentamente. A luz voltou aos seus olhos, e a esperança começou a crescer loucamente. Ele balançou de pé. Ele perguntou ao Duque: só precisamos ir ao templo e encontrar o sacerdote com poderes curativos. O pensamento de que a jovem senhora não estava morta, e talvez ela não morresse, forçou Aidan a se acalmar. Leve-me silenciosamente ao Sr. Arão, tentando o seu melhor para imaginar o tempo. Em um instante, ele desapareceu em um flash de luz estelar. Um portal apareceu diante dele. Passando por ele, ele chegou instantaneamente ao templo a milhares de quilômetros de distância. Aidan apareceu, coberto de feridas. Lucas imediatamente percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Ele exigiu. Por favor, me ajude. A jovem, ela está morrendo. Ela saltou da torre de pedra. Sua cabeça está gravemente ferida. Sua condição é crítica. Ouvindo isso, Lucas e Arão imediatamente gritaram: Lien, pare. Você é o único que pode salvar essa criança agora. Por favor. Ajude-nos. A vida da filha do Duque está em perigo. Mas Lien está visitante. Ele não estava confiante de que poderia trazer alguém de volta da beira da morte. Aidan caiu de joelhos com um toque, chorando e implorando: Senhor sacerdote, peço-lhe. Por favor. Você deve salvar minha jovem senhora. Por seu piedoso bem. Por favor, dê-lhe outra chance de viver. Eu orarei aos deuses e oferecerei tudo o que tenho em troca. Lien não poderia recusar diante de tais lágrimas. Apenas esperando que suas habilidades fossem realmente úteis. Lucas imediatamente ordenou que alguém desligasse o carro para que pudessem montar os cavalos de volta mais rápido. Mas Aidan puxou. Ele pretendia usar o portal novamente para correr contra a morte e manter a jovem ao seu lado. O humilde servo masculino era, na verdade, um poderoso usuário de magia. Lucas e Arão ficaram completamente surpresos. Mas a prioridade era salvar Selena. De repente, Arão caiu no chão e culpou a si mesmo por ser um irmão tão terrível. Antes de partir, ele ainda estava tão feliz em segurar a mão de sua irmã. Aconteceu ser um adeus final e ele se despediu. Enquanto Lucas consolava seu melhor amigo, ele gritava os dentes em silêncio de raiva. Felizmente, o corpo da mulher havia sido enviado de volta para a mansão do Cal, mas o médico fez tudo o que podia por ela. E ainda assim, o sangramento não parou. A esse ritmo, ela provavelmente não sobreviveria à noite. A duquesa que a acompanhava se forçou a permanecer em pé. Um empregado trouxe uma banheira para a duquesa sentar e esperar. Isso não é. Minha filha ainda está entre a vida e a morte. Acorde, Selena. A mãe está esperando por você. Mas a alma da mulher continuou a cair através das trevas. Ela pensou que essa era a única maneira de chegar às portas do inferno. Foi um pensamento apropriado para ela, que tinha saltado de um prédio. De repente, uma borboleta apareceu. A borboleta girava em torno dela e a mulher parou sua descida, imaginando se esta poderia ser a encarnação do proprietário original do corpo. Finalmente consigo vê-la, Selena. Tudo acabou agora. Seu final não foi tão trágico quanto na história original. As pessoas ao seu redor estão de luto pela sua morte. Então você não está sozinho. Não chore mais de tristeza. Descanse em paz. Mas, embora ela tenha falado por muito tempo, a borboleta não fez nada. Em vez disso, parecia haver um espelho fraco diante dela. Ela se estendeu para tocá-lo. Estranhamente, embora refletisse o rosto de Selena, não estava refletindo seus movimentos. A mulher apegou-se aos ombros da menina com incredulidade, mas os olhos de sua irmã, aparentemente frágeis, estavam cheios de um brilho afiado. O que? Na verdade, o ressentimento nunca foi o que mais encheu seu coração. Sua irmã também se perguntou por que ela estava aqui. Eu saltei. Enquanto conversavam, a cena mudou para um cinema. Na tela, cenas da vida da mulher estavam sendo exibidas. Ela foi abandonada por seus pais. Ela encontrou uma nova família. Ela perdeu o amor e tornou-se uma pessoa indesejada. Ela escolheu acabar com sua vida. A mulher cobriu os olhos de sua irmã. Você não precisa ver isso. Mas sua irmã sorriu e disse que tinha visto muitas vezes. E só neste momento percebeu o tipo de tratamento que sua irmã mais velha tinha sofrido. Eu também tenho uma pergunta para você, irmã. Quando você tinha 10 anos, você realmente planejava me matar em meu sono? Sua irmã está muito doente. Ela tem que ir ao hospital e você está mostrando uma pontuação perfeita. Como você se atreve? Ela tremeu e pediu desculpas repetidamente, assistindo de longe como sua mãe acariciou amorosamente sua irmã adormecida. Era como a bela garrafa cheia de doces que seus pais lhe deram antes do nascimento de sua irmã, algo que ela ansiava desesperadamente. Um pensamento venenoso enrolava-se em sua mente. Ela estendeu a mão e disse: se eu a estrangular agora mesmo, posso ter esse amor de volta. Assim que sua mão se aproximou, com as pontas dos dedos quase tocando o pescoço, seu cabelo foi repentinamente arrancado e ela foi lançada cruelmente para o lado.
Em uma pequena sala escura, suas lágrimas fluíram impossíveis como um vaso de porcelana quebrado. E só então ela percebeu que eu nunca mais poderia ser feliz. Mas a mãe que tirou a mão estava segurando com firmeza o ponto não da irmã. Por que você é minha irmã? Eu só queria ajudá-la a ajustar seu colar escorregador. A escuridão que estava incomodando a irmã mais nova desapareceu instantaneamente. A única coisa que ela queria entender era o amor de sua irmã por ela, a Selena do romance e a sua vida passada desconhecida. Eu realmente amava a irmã que ficou ao meu lado. Mesmo quando eu estava sendo intencional, eu nunca pensei que fosse minha culpa que você estivesse isolado. Eu estava matando você lentamente. Então eu orava a Deus para deixar meu pobre irmã vive mais uma vez em uma vida sem uma irmã mais nova doente e sem pais egoístas. Uma vida em que você seria naturalmente amado. A irmã também parecia entender por que tinha tentado acabar com a sua vida. Uma criança com fome de amor apenas para manter um pedaço de carinho vai esmagar sua própria identidade para agradar os outros. Pensaste que era a única coisa que podias fazer por Selena. Somos nós que te fizemos pensar assim, acreditando que só podias viver sendo útil para os outros. A partir de agora, irmã, não viva mais para os outros e não morra mais para os outros. Apenas seja você mesmo. Mas a esperança era flutuante. É tarde demais. Não posso voltar. Você pode voltar. O corpo físico de Selena ainda está em pé. Foi Aiden que se teletransportou de volta com o sacerdote divino salvador de vidas. Ele chegou ao leito de sua amada senhora. Apesar de ser tão fraco, ele mal podia ficar de pé. Ele disse ao sacerdote divino para ignorá-lo. Então, coberto de feridas, ele se inclinou contra a parede. Seu companheiro o exortou a descansar. Aiden se recusou a ouvir. Olhou para a frente com os olhos fixos. Ele queria guardar a sua luz, não querendo deixar seu lado nem por um momento. Em um esforço incansável, ele finalmente fechou os olhos e desmaiou de exaustão. O Duque mandou levar de volta ao seu quarto. Enquanto isso, o médico olhou para a cama. Para sua surpresa, o sangramento da jovem senhora parou e todas as feridas externas foram curadas. Ela estava apenas fora de perigo imediato. Seu verdadeiro estado só seria conhecido quando ela acordasse. O coração da duquesa ainda estava em sua garganta. Meu pobre filho. Naquele momento, seu irmão, que havia cavalgado 8 cavalos até a morte, e Lucas também correram de volta. Depois de confirmarem que Selena estava segura, eles respiraram um longo suspiro. Naquela noite, toda a mansão do Cal estava iluminada como o dia. O chefe de cozinha mantinha os fogos a arder, pronto para fazer sopa no momento em que fosse necessário. As criadas e os criados reuniram-se à porta do quarto da jovem, esperando silenciosamente instruções, na esperança de oferecer o mínimo de ajuda possível. Mas o mordomo disse a todos para irem descansar. Deixem o pessoal de serviço noturno. Foi estranho. Aquele que antes era um vilão inegável, rejeitado por todos, agora recebia tanto amor e cuidado. Perguntou a sua empregada pessoal. Vai a jovem acordar? Sem hesitar um momento, ela respondeu, claro. O homem não conseguiu evitar sua curiosidade. Lembro-me de que você não gostava de servir a jovem senhora antes. Por que você parece tão genuíno agora? Qualquer pessoa que tenha visto a jovem nos últimos meses tem sido derretida pelo seu calor. O empregado também suspirou de emoção. A jovem mudada era realmente surpreendente. Ela insistia em segurar seu próprio guarda-chuva quando chovava, com medo de que eles ficassem molhados segurando-o para ela. Ela foi simpática conosco apenas uma vez e somos assim. Ela deve continuar a viver e ser mais simpática conosco. Mas a alma da mulher caiu em um longo silêncio até que sua irmã mais nova tentativamente perguntou. Você tem medo, irmã? Temendo que a nossa família seja desapontada com você. Sim, no momento em que ela saltou da torre alta, todos devem ter passado por algo indescritível para ela. A pessoa que eles amavam com todo o coração tentou acabar com sua vida várias vezes. Poderiam eles realmente deixar o passado e se reconciliar? O pensamento de ser odiado por seus próprios pais, de ser cansativo para aqueles que lhe eram próximos. A mulher não tinha certeza se ela se arrependeria de não ter morrido completamente. Então sua irmã estendeu a mão e acariciou sua bochecha, sinalizando que ela olhasse para cima. Enquanto a mulher ouvia, seus olhos ficaram vermelhos, parecendo que realmente podiam perdoar e esquecer. De repente, uma voz masculina cheia de tristeza entrou em seu coração. As palavras de Aiden fizeram com que o vermelhidão se espalhasse de seus olhos, e com um ruído tremendo, apareceu um trem vendo a parada de trem atrás de sua irmã. Você finalmente decidiu voltar? Uma vida feliz a partir de agora, irmã. Para não desperdiçar o primeiro presente que ela lhe deu. Vamos nos encontrar novamente algum dia. Devemos nos encontrar novamente. Mas os vivos e os mortos são mundos separados. Sem lugar para falar de tristeza, apenas lágrimas permanecem. À medida que as rodas do trem giram, se afastando cada vez mais, ela correu, incapaz de alcançar o comboio. Enquanto o vento levava a voz de sua irmã, tornando-a impossível de ouvir, ela gritou, desculpe. A irmã mais velha, preocupada, viu a irmã mais nova correr atrás do trem. A irmã mais velha gritou em pânico, idiota, não corra. Mas naquele mesmo momento, ela acordou de seu sofrimento. Olhando para o teto familiar, lágrimas quentes derramaram dos cantos de seus olhos, enquanto a irmã mais nova,
e assistiu ao trem desaparecer. Brincou com a divindade. Minha irmã é tão tola que eu a fiz sofrer tanto. No final, sua preocupação com você a impediu. Ela mais uma vez agradeceu a deidade por dar à sua irmã a chance de começar de novo. Mas a deidade perguntou em troca: você tem certeza de que você está bem? Como prêmio por dar a vida à sua irmã. Agora, a irmã mais nova colocou uma mão sobre seus lábios, que é tudo. Este é o nosso segredo. Deixe que a que viveu como irmã morra por sua irmã. E assim, no final, a vida nova e amorosa da irmã mais nova permaneceu em segredo. Olhando para o teto familiar, lágrimas quentes derramaram-se dos olhos da mulher. E Aaron foi o primeiro a notar que ela estava acordada. Ele correu para a beira da cama e agarrou firmemente a mão de sua irmã, exclamando a todo: Serena está acordada. Imediatamente, todos se reuniram, perguntando-lhe como ela se sentia e se ela podia reconhecê-los. As lágrimas começaram a cair, 1000 palavras ficaram presas em sua garganta, e, no final, tudo se derreteu em um abraço de ter encontrado o que estava perdido. Sentindo o tremor do corpo de sua mãe, Serena levantou a mão o melhor que pôde e palmadou suavemente nas costas, como se a confortasse. Naquele momento, em um canto que ninguém notou, Aiden ficou em silêncio, observando a pessoa por quem tinha estado tão preocupado, e finalmente estava fora de perigo. Ele não se aproximou. Ele arrastou seu corpo gravemente ferido para fora do quarto da jovem. Seu coração ansioso, em um momento, seus pés se enfraqueceram e ele entrou em colapso contra a parede, incapaz de levantar-se por muito tempo, até que o som do espaço se aproximou. Ele olhou para cima e viu Lucas de pé diante dele. Lembrando-se das instruções anteriores de seu mestre, Aiden ficou cheio de vergonha de que Desculpe, você me avisou, mas eu ainda não consegui parar a jovem. Ela quase morreu. Sem uma palavra, Lucas ajudou Aiden. Mais do que raiva, ele sentiu compaixão. É por isso que, embora preocupado com a segurança da jovem, ele também tinha notado o silêncio desesperado de Aiden. A jovem senhora sobreviveu graças a você. Eu deveria agradecer, mas se ela tivesse morrido, eu não teria perdoado. Onde estão os seus aposentos? Eu vou levá-lo de volta. Mas assim que Lucas terminou de falar, Aiden desmaiou. Uma semana passou em um flash. Durante esse tempo, a vida continuou como de costume. Todo mundo na mansão do Duque estava ocupado com seu trabalho de forma ordenada. Desde que ela acordou, ela não falou uma palavra. Todos os dias, ela apenas olhava em branco pela janela. Não importa o que a empregada dizia, ela permanecia em silêncio. O médico tinha dito claramente que a jovem estava bem. Então por que ela ainda estava assim? Todos esperavam que a jovem se recuperasse. Um dia, quando o sol estava a pôr-se, uma brisa fresca da noite soprou. Mas, inesperadamente, a mulher estendeu a mão e tocou-lhe a mão. Jean estava extasiado que, oh meu Deus, você vai dizer alguma coisa? Pai, mãe e irmão, eu tenho algo para lhes dizer. Ouvindo isso, Jean ficou muito feliz e estava prestes a correr para informá-lo. Mas a jovem assegurou. A mulher tinha mais para dizer. Quando eu estava pendurado na porta da morte, ouvi sua voz. Você estava chorando, dizendo-me para abrir os meus olhos. Você não foi. Você continuou chamando meu nome, dizendo-me para voltar. Obrigado, Jean. No começo, Jean ficou ingenuamente surpreso que o jovem. Eu tinha medo de que algo realmente acontecesse com você, minha senhora. Vendo isso, outra empregada da casa a afastou, dizendo que era importante cuidar dela. Ao vê-los ir embora, a mulher permaneceu deslumbrada por muito tempo. Finalmente, ela respirou fundo. Seu silêncio foi porque ela não sabia como enfrentar a família amorosa que ela havia ferido. Mas chegou a hora de pôr fim às coisas absurdas que tinha feito. Ao ouvir a notícia sobre sua irmã, Aaron ficou muito feliz e correu pela porta, mas ele viu sua irmã de pé ali com uma expressão sombria. Ele fez um sinal para que ela se sentasse. O Duque tocou. Toda a família está aqui. Venha sentar-se, Selena. Mas os lábios da mulher estavam firmemente selados, suas mãos apertadas inconscientemente. E depois de mais uma turbulência interior, como uma onda caótica e lamaine, ela caiu de joelhos com um toque, e seu irmão correu para ajudá-la, perguntando o que estava errado. Muita dor. Eu não sei viver. É por isso que me distanciei de você, traí sua confiança e fiz você se preocupar. Mas, embora eu seja alguém que só dói sua família, se você pudesse me perdoar. A voz da mulher ficou mais sufocada com cada palavra. Uma maré, mais assustadora do que quando ela estava em pé no edifício, pronta para saltar. Aconteceu que ter esperança no coração pode fazer alguém tremer. Ao fazer isso, a duquesa também ajoelhou-se. Tomou a mão fria de sua filha. Seus olhos mantiveram um calor como o sol aquecendo o coração. Você fez a sua família se preocupar tanto. Mas eu te perdoo, porque eu sou sua mãe. Não importa quantos erros você cometa, eu ainda vou te amar. Como viver? Quantas pessoas neste mundo realmente entendem? Quando você não sabe nada mais, lembre-se disso. Mesmo que você fosse um pecador, desprezado pelo mundo, eu ainda estaria lá para protegê-lo, disposto a correr para o inferno. As palavras de sua mãe levaram Selena a chorar. Somente agora ela percebeu o quão errada tinha sido. Mesmo no final da história original, ela não foi abandonada por todo. Sua verdadeira mãe, pai e irmão mais velho estavam todos silenciosamente e incondicionalmente amando. Ao lado da porta de pedra, Lucas estava em silêncio, e a pessoa que ele tanto preocupava tinha finalmente desistido de morrer. No dia seguinte, Selena acordou esfregando seus olhos inchados. De repente, um sopro de vento soprou, carregando uma chuva de pétalas. Pela primeira vez, antes, ela tinha considerado este apenas um lugar temporário para ficar, nunca como seu quarto, seu lar. Mas pensando na reconciliação de ontem à noite, um sorriso se espalhou dos cantos de sua boca como ondas em uma fonte clara enchendo seu rosto. Ela estava vestida com um vestido de seda rosa de raiz de lótus que Jean tinha escolhido para ela. Enfrentando o sol quente da manhã,
ela pensou em sua irmã mais nova, Xiaoji. A partir de hoje, eu acho que posso finalmente viver como Selena. Não hesitarei nem terei medo demais. Obrigado pelo presente que me deste. Adoro mesmo. Mas quando viu Lucas passar pela janela, sua expressão vacilou. Ele estava caminhando lado a lado com seu irmão. Parecia que acabariam de treinar. Seu irmão, foi o primeiro a passar pela janela. Observe o olhar de sua amada irmã. Ele fez um gesto animado, perguntando-lhe se ela dormiu bem ontem à noite. Lucas, no entanto, olhou para ela e depois afastou. Ele estava claramente zangado. Obtendo o ombro, Selena realmente se sentiu um pouco culpada. Afinal, ela era culpada. Ele se importava tanto. Se ele ainda está zangado da próxima vez que o ver, devo pedir desculpas. Também tenho notado muita mudança na atitude de Lucas. Ele avisou ferozmente seu melhor amigo. Lucas murmurou que não era por isso que ele a odiava. Enquanto isso, Selena estava olhando para o conjunto de sobremesas na mesa. Selena achou estranho. Tem sido vários dias desde que ela acordou, mas alguém parecia estar desaparecido. Onde estava Aiden? Os olhos evasivos da criada e respostas vagas. O coração de Selena primeiro afundou como se fosse numa cave de gelo, e depois sentiu-se como se estivesse sendo assado sobre um fogo. Poderia ser que algo acontecesse com Aiden por minha causa? Eu era ingênuo demais? Eu era ingênuo demais para pensar que a família do Duque não iria despejar sua raiva dele? Eu deveria ter procurado Aiden no momento em que acordei, vendo a jovem menina parecendo ter perdido sua alma. Jean primeiro verificou suas mãos para ver se ela tinha sido escaldada pelo chá, e depois disse-lhe para acalmar-se. E Aiden estava bem, só que algo inesperado tinha acontecido. No caminho, seu amigo viu sua expressão preocupada e disse-lhe para não se preocupar. Afinal de contas, você é quem salvou a jovem menina. Certamente o Duque não vai te responsabilizar. Mas o que se passa com a tua magia? De repente, seu amigo lhe deu uma bofetada nas costas. Saiam-se. Cometeu um crime ou algo assim? Você parece tão culpado com essa expressão. Quando o Duque questioná-lo, seja firme. Basta dizer que você não sabe nada. Diga que foi uma habilidade que surgiu instintivamente. Em uma emergência, Aiden agradeceu a seu amigo, mas permaneceu com o coração pesado. Seria impossível fazer o seu caminho através disso. Com uma magia letal, o Império estabeleceu um sistema de qualificação mágica com regulamentos complicados. Se ele fosse incriminado como um espião ou um assassino, ele não teria nenhum recurso, mesmo que fosse jogado em uma masmorra para interrogatório. Mas mesmo que eu pudesse fazer isso novamente, eu ainda usaria magia para saborear. Com a determinação de enfrentar a morte, Aiden chegou ao escritório do Duque. Mais o Duque. Em vez disso, com uma expressão gentil, ele perguntou sobre o bem-estar de Aiden. Então, médicos e sacerdotes foram enviados para tratá-lo. Mas estima-se que ele ainda terá que sofrer por vários meses. Foi apenas então que Aiden, com sua surpresa, percebeu que ter um padre. A razão pela qual ele foi convocado hoje era para apresentá-lo a alguém. Aloz, um mágico de alto escalão do Departamento de Magia Imperial. Aloz o via como um pedaço de jade não polido, uma questão de grande importância desde o primeiro encontro deles. Depois daquele dia, Aiden nunca mais saiu de seu quarto. Ninguém sabe do que estavam falando. Todos disseram que ele provavelmente ficou profundamente chocado ao ver a jovem cair com seus próprios olhos. Se ela pudesse fazer 2 pedaços de bolo, este é para você. Obrigado pelo seu trabalho duro para cuidar de mim. Além disso, há algo que eu preciso que você faça por mim. Diz-me em silêncio onde está o quarto de Aiden. Lembre-se de manter isso em segredo. Naquela noite, a luz da lua derramou-se como água no quarto. O vento da noite soprou, carregando um sentimento de destino. Aiden estava deitado na cama, dormindo com respirações semelhantes, quando um fraco batimento de batido o acordou de repente. Ele se sentou abruptamente, imaginando quem poderia ser tão tarde. Inesperadamente, foi essa familiar voz feminina que puxou as cordas de seu coração. Ai, você está dormindo? Eu tenho algo a dizer-lhe. Depois de um momento de pânico, o homem ficou em silêncio na porta, sentindo sua presença se aproximando, mas não recebendo nenhuma resposta. Selena suspirou. Você nem quer me ver agora. Embora ela, compreendendo o silêncio dele, ela não pôde deixar de sentir-se melancólica ao sentar-se contra a porta. Murmurou para si mesmo, é natural que você seja assim. Se você não me quer ver, você pode continuar fingindo estar dormindo. Ouvi que você saltou para baixo atrás de mim. Na verdade, não me lembro de nada depois de eu ter saltado. Você não estava assustado então? Ouvi que você quase morreu também. Ao ouvir isso, Aiden se abraçou, tentando o melhor possível para controlar seus pensamentos. Como poderia ele não ter tido medo? Mas como poderia ela saber que comparou sua própria morte? O que o homem mais receava era que ela morresse e fosse abandonada por ela. Então, mesmo que a jovem tivesse sido salva, Aiden ainda vivia o mesmo pesadelo inevitável todas as noites. Suas vidas pareciam estar congeladas no dia em que a jovem saltou da torre. Em seus sonhos. Havia a perseguição dele e o desprezo dela, os pedidos dele e ela. Desculpe-me o abismo sob a lua daquele pesadelo acordado. Ele olhou para a parede pálida, lamentando suas feridas. Ele nem sabia que estava sendo usado. Como um tolo. Tão estúpido. A jovem me trouxe para fora apenas para que pudesse facilmente. Pensando assim, que outro motivo poderia haver? Vendo que não havia resposta por trás da porta, não importa o que ela dissesse, Selena apertou os lábios juntos. Depois de um momento, ela finalmente fez a pergunta que a fez decidir que queria continuar vivendo. O que você queria dizer? Desta vez antes que Aiden pudesse escolher se responder ou não. Ele ouviu as vozes de pessoas voltando para seus aposentos perto de passar por seu quarto. Ele não podia ficar parado mais tempo. Ele abriu a porta e a reputação da jovem não pôde ser comprometida, puxando-a para dentro, protegendo-a com o seu corpo e fechando a porta, ouvindo atentamente. Aiden apressou-se em empurrá-la para fora do seu abraço. O rosto dele ficou vermelho para MY Lei.
Por que você veio ao quarto de uma criada tão tarde da noite? E se você fosse descoberto? Ele disse que enquanto ele desenhava as cortinas, a luz da lua filtrou o tecido, lançando ondas de luz em seu corpo. Selena sentou-se na borda da cama e, depois de olhar em volta, não pôde deixar de notar que este era o quarto de Aiden. Embora seja simples, é muito limpo e limpo. Seu quarto é exatamente como você. A última frase falada do coração fez Aiden ficar em silêncio novamente. Ele ainda não sabia como enfrentá-lo. Naquele momento, a jovem tomou a mão dele. Você pode virar-se? Deixe-me ver o seu rosto. Ela fez com que ele sentasse. Ele hesitou em pedir um conforto. Em segundo lugar, ele fez o que lhe dissera. Embora seu coração estivesse cheio de ressentimento, ele olhou para ela. Ele simplesmente não conseguia resistir a recusá-lo. Aiden, desculpe. Embora a voz de Selena fosse muito suave, Aiden sentiu como se fosse um peso pesado esmagando o pânico que havia se acumulado sobre ela. Aiden passou de lamentar a chorar, cobrindo o rosto. Suas lágrimas eram intermináveis. O coração da mulher estava quebrando de culpa e ela continuava repetindo: desculpe. Finalmente, depois do que parecia ser uma eternidade, ele conseguiu acalmar-se uma vez que estava certo de que a jovem não iria. Ele consternadamente lembrou a jovem: e agora pode soltar a minha mão. Ao vê-lo novamente calmo, Selena deu um sorriso encantador e Aiden se viu olhando, fascinado. Ele estava completamente cativado. Ele pensou que era a primeira vez que ele tinha visto a jovem sorrir tão deslumbrante, mas ele ainda não podia deixar de implorar: por favor, nunca mais faça isso novamente. No momento em que eu te vi deitado no chão, sangrando, eu realmente, vendo que Aiden estava prestes a derramar lágrimas novamente, a mulher rapidamente apresentou o que tinha preparado. Este é um presente para você. É o seu bolo favorito. Com certeza, a visão de sua comida favorita parou instantaneamente as lágrimas de Aiden. Ele se levantou para pegar um garfo da cozinha. Por que dar tanto trabalho? Come-o aqui. Com isso, Selena segurou o bolo aos lábios do homem. Naquele momento, o sabor do bolo não era mais importante porque nem o sabor doce e amargo da morango nem o doce e perfumado do doce da morango. E vendo a sua expressão satisfeita enquanto comia, um sorriso adornou os lábios da mulher. Apenas então, Aiden, notando o olhar dela, de repente percebeu que ele estava tão ocupado com a comida que não tinha oferecido nada à jovem. Deixe-me comer também, disse ela, mas eu já comi disso. E antes que o homem pudesse terminar, a mulher arrebatou o bolo. Ela nem se preocupou em virá-lo para outro lado antes de comer. Aiden viu seu coração batendo em seu peito. E depois, amofragado pelo charme inocente da jovem, ele começou a sorrir suavemente. A jovem era realmente imprevisível às vezes, agindo como um pouco de glúten, colocando-o em sua boca. Mas não se preocupe, ele disse. Este lenço está limpo. Do lado de fora, as estrelas brilhavam em silêncio. Do lado de dentro, o coração de Selena também pulsava. Ela e Aiden compartilhavam o resto do bolo, cada um tomando um pedaço. Todos na mansão do Cal, independentemente de seu estado, estavam trabalhando duro. Seu pai estava ocupado assistindo a reuniões do Conselho Nobre. Sua mãe estava ocupada com atividades de caridade, e seu irmão estava ocupado inspecionando o domínio da família. Todos viviam uma vida vibrante e enérgica, todos menos Selena, que apenas comia, bebia e dormia. Então ela foi para sua mãe, querendo contribuir de sua própria maneira. Os olhos da duquesa estavam cheios de carinho. Quando você era criança, você estava ocupado. Era tão ansioso e inseguro, como se você tivesse que se tornar alguém especial apenas para provar sua existência. Se as coisas não correrem como você quer, você não se perdoaria, nem perdoaria ninguém. Mesmo quando lhe dissemos que te amavam, independentemente de suas realizações. Parecia que você não podia sentir a sinceridade de nossos corações naquela época. Então não se apresse. Podemos descobrir o futuro junto, passo a passo. Por enquanto, você pode apenas se concentrar nas palavras de sua mãe que fizeram com que Selena percebesse que estava ficando preso em sua própria cabeça novamente. Ela tinha esquecido que seu pai, mãe e irmão a amavam mesmo quando ela não fazia nada. Em busca de seu coração para o coração, Selena passeou alegremente pelo parque, apenas para, inesperadamente, encontrar Lucas descansando no interior. Desde que o homem lhe deu esse brilho ardente, ela tinha feito desvios apenas para evitá-lo. Os dois não haviam trocado uma palavra. Quando Lucas percebeu, a mulher já havia desaparecido há muito tempo. Não há problema. Vou voltar ao meu quarto. Mas o quarto da jovem não está na direção oposta? Certo, sim. Bem, vou então. Deixe-me acompanhá-lo. Não. Lucas suspirou com um sorriso indefeso. Esta mulher era realmente o mestre da evasão. Parecia que ele era responsável por tomar a iniciativa. Selena, pare. Eu não estou zangado. Até quando você vai continuar sendo tão estranho? Ouvindo suas palavras, Selena finalmente parou em suas faixas. Ela voltou para trás e perguntou com incerteza: você realmente não está zangada? Também tenho curiosidade. Você está me pedindo desculpas? A mulher não negou. Suas palavras foram sinceras. Eu te fiz ficar preocupado. Agora, o par de olhos azul não estava mais vazio. Lucas ficou aliviado porque, se você tem pena de mim, então conceda-me um desejo. Selena não estava comprometida, apenas lembrando quando ela se foi embora. Se me pedires para fazer algo estranho, eu vou dizer ao meu irmão. Então vou aceitar isso como um sim. Deixe-me acompanhá-lo de volta ao seu quarto. É esse o seu desejo? Não há necessidade. Eu vou voltar sozinho. No dia seguinte, Aiden, que voltou ao seu posto, estava recebendo saudades calorosas de todos os lados. Selena ouviu com uma expressão complexa a conversa fora da janela. Tiano estava atrás dela. As mulheres ficaram encantadas com o romance em que ele salvou a vida da jovem, enquanto todos os homens invejavam sua incrível magia.
Quando ela acordou, eu não lhe contei. Não era nada importante. Que pena. Pensei que teria uma resposta se eu perguntasse. Diga-me da próxima vez. Ok. Naquele momento, o homem tinha avermelhado e não respondeu. Pensando nisso, o tom de Selena tornou-se mais nítido à medida que ela dava sua ordem. Diga a Aidan para parar. O empregado estava confuso, não entendendo por que o humor da jovem tinha ficado repentinamente amargo. Sir Lucas, observando a mulher distraída, falou. Depois de um tempo, ele chamou-a, mencionando que, recentemente, todo mundo fora estava procurando a filha do Duque. Havia um incidente. Seu destino desconhecido. Para esclarecer os rumores. Toda a família estava correndo de cabeça para baixo. As pálpebras da mulher levantaram-se ligeiramente. Seus pais e seu irmão tinham escondido isso dela, mas ele estava sendo direto. Por que escondê-lo não é uma coisa boa. Este é seu próprio assunto. É claro. Você deve estar ciente disso. Selena não queria ser apenas uma irmãzinha que estava sempre protegida. Ela deveria ser a responsável pela limpeza da confusão que ela causou. Infelizmente, sua família a amou demais. Ela pediu a Lucas que lhe dissesse tudo o que precisava saber e como resolver a situação atual. Anfitrião de uma festa de estufa. Se você aparecer na festa completamente inofensivo, os rumores vão desaparecer por conta própria. Selena aprovou a ideia, mas além de Vivian, ela não poderia pensar em ninguém mais para convidar. Você poderia me dar uma lista de convites? Um sorriso tocou os lábios de Lucas. Como você deseja, minha senhora. Desde aquele dia, ela ficou fascinada por essa bela e fria mulher. Mas não só Selena não veio à festa de jardim que ela organizou, mas também desapareceu sem uma palavra enquanto eles escolheram vestidos que eram demais. Na carta, Selena pediu desculpas por ter saído sem se despedir, explicando que tinha saído com pressa porque não se sentia bem. Para mostrar a sua sinceridade, ela convidou Vivian para sua festa de estudo, insistindo que ela deveria vir. A jovem senhora é generosa. Espero que me perdoe as circunstâncias. O que aconteceu entre nós pode ser o nosso pequeno segredo. Agarrando a carta ao seu coração, Vivian ficou entusiasmada. Porra, porque minha querida Selena realmente me chama de querida. Então, seu coração chorou um refrão. Miss Selena, como ela deve estar doente. Finalmente, ela estava cheia de expectativa e determinação. Finalmente chegou. Um tópico que apenas os amigos mais próximos compartilham. Um segredo que pertence apenas a nós. Eu definitivamente vou proteger o segredo do meu melhor amigo. Ela foi até seu pai para pedir um favor, enquanto fumava aqui. Depois de toda a sua lição de botas, Selena estava fazendo uma festa e deliberadamente não a convidando. Uma vez que seu pai acha que ela não é útil para a família, ele definitivamente a venderá para aquele conde honorário que não tem nada além de dinheiro. E sabia que, assim que ela chegar à porta, ela ficaria assustada. Ela se perguntou, já que não tinha ouvido falar de visitantes hoje, e naquele momento, no interior da sala, o homem disfarçado estava gritando seus molares de frustração. A casa do Duque Bai. Eles roubaram o sacrifício que eu passei tanto esforço a cultivar. O pai de Xiao Hong disse despreciosamente. Quem é o culpado por não guardá-lo adequadamente? Antes que a família do Duque saiba a natureza exata do sacrifício, encontre uma desculpa adequada para fazê-lo. Fora da porta, Xiao Hong estava confusa sobre o que o sacrifício significava e se perguntava quem era a outra pessoa. Era uma voz que ela nunca tinha ouvido antes. De repente, a porta foi aberta. O olhar afiado do homem camuflado se arrastou. Xiao Hong nem teve tempo para se esconder. Depois, retornou. Não importa o quanto ela chorasse e implorasse, seu pai estava morto, decidido a casá-la com um tipo pervertido, desviado e mal-humorado. Criá-lo é pior do que criar pó. Pelo menos eles podem ser vendidos por dinheiro para alimentar e vestir você. A partir de agora, você estudará as aulas de noiva em casa. Você está proibido de se aproximar do estúdio quando é convidado. Neste momento, Xiao Hong se virou para o lado escuro. Ela cobriu a boca para sufocar seus lágrimas de que eu também não preciso de você. Eu sou o único que pode proteger o meu. Nascida com o poder divino de ordenar todas as coisas, ela também tinha um coração cheio de compaixão pelo mundo. Em uma idade em que ela quase não tinha sido desmamada, ela podia usar seu próprio poder divino para curar os doentes. Sua gratidão fez a pequena Liam muito feliz, mas de repente, o sumo sacerdote apareceu atrás dela e colocou uma mão no ombro da pequena Liam, pedindo com um sorriso gentil à velhota que mantivesse em segredo os acontecimentos de hoje. O sumo sacerdote te instruiu repetidamente a esconder as tuas capacidades. Uma criança desobediente como tu deve ser ensinada a uma dura lição. Deitada na cama a chorar, as mãos da pequena Liam estavam vermelhas. Ela não entendeu. Ela só ajudou porque não podia suportar ver o sofrimento da velha. Cada vez que você realiza um milagre, um sentimento de arrogância não brota em seu coração? Liam rapidamente explicou que não. Ela só se sentiu feliz porque viu que todos os outros estavam felizes. Você sente alegria ao provar suas habilidades. Não tem vergonha de mostrar seu poder insignificante em nome de Deus? Sob a manipulação psicológica do tempo, Liam caiu em um estado de baixa autoestima e dúvida de si mesmo. E se sentiria desconfortável ao usá-lo, com medo de enganar os outros e fazer com que os deuses fossem culpados. Depois de salvar uma criada moribunda, ela foi levada sob a ala do médico e eles trataram pacientes juntos todos os meses. O seu sincero agradecimento fez com que Lia não se sentisse mais envergonhada,
Ela até pensava no templo e não podia deixar de comparar. Então ela encontrou a duquesa e sugeriu insinceramente que ela queria voltar ao templo. Depois de pensar sobre isso, eu não acho que eu seja qualificado para ficar aqui para sempre. Fiquei tão envolvido em sua generosa hospitalidade que esqueci-me de voltar para minha casa. A sua atuação desajeitada não enganou Selena e Aiden. Então a senhora a convenceu a não se apressar em uma decisão. A mansão do duque já a havia contratado como seu clérigo pessoal. O templo também recebeu uma compensação correspondente. Você não precisa se confundir. Pense mais um pouco. Se você quiser ficar aqui, você pode ficar para sempre. Depois de mandar Lee embora, enquanto passeava pelo pátio no pôr do sol, Selena, que queria dizer algo ao homem, de repente sentiu que a distância entre eles era grande demais. Ela parou e se virou para o lado dela, dizendo: faça 3 passos para frente. Embora Aiden estivesse confuso, ele obedientemente avançou. Ele perguntou: a jovem menina tem uma ordem para mim? Você não precisa se preocupar muito com o padre Liam, mas quando falarmos no futuro, podemos andar lado a lado assim? Um tremor atingiu seu coração como se o mundo tivesse parado. Nesse momento, Aiden não podia ouvir e ver nada além da jovem e das suas palavras. Mas sua mão, tão próxima de seus dedos magros, tremia incontrolavelmente antes de apertar um punho apertado. No final, seu coração cheio de amor se transformou em uma única frase suave. Lucas desinteressadamente voltou um livro, seu olhar atraído para a mulher de vez em quando. Ele podia ver Selena diligentemente tomando notas sobre os convites, preparando-se para a próxima festa de estudo. Ela estava lutando com a lista de convidados. Ela poderia se preparar para os convidados principais, mas o que dizer dos parceiros que eles poderiam trazer? Além disso, todos sabiam que ela tinha perdido a memória. Então, mesmo que ela não reconhecesse, que não seria um grande problema. Vendo os dois conversando tão de perto, as criadas olhavam com olhos brilhantes, incapazes de resistir a enviá-los como um casal. Eles certamente se tornaram o casal do século, assim como Lord Arryn e a princesa. Ouvindo o fofoco da criada, Lucas ficou em silêncio. Ele se virou para olhar para a mulher que estava cada vez mais ocupando seu coração. Ela estava olhando atentamente para Aiden enquanto ele serviu o chá. Seu rosto, geralmente tranquilo, agora tinha um sorriso nos cantos dos lábios. Ele olhou como seus olhos, cheios de outro homem. Aiden. Percebendo isso, Lucas se afastou, seguido de uma dor aborrecida que começava em seu coração. Eu estava errado. Ele pensou. Pensei que eu poderia convencer-me de que só ter ela viva era suficiente. Em algum momento, Lucas deixou o quarto em silêncio. Apenas Aiden ficou, arrumando as rosas rosadas recém-colhidas e delicadas em um vaso. Enquanto o céu começou a escurecer, Selina falou, dizendo ao homem para parar de trabalhar e descansar. Mas então a jovem mulher lhe perguntou: Aiden, por que não vais à Torre Mágica? O pai não te apresentou a um mágico de alto escalão? Uma oportunidade como ir à Torre Mágica poderia provar suas habilidades e mudar seu destino. Porque ele precisaria de tempo para considerar isso. O Duque tinha sorrido conscientemente. E parece que você tem se tornado bastante apaixonado por este lugar, não é? Vou dar-lhe tempo para pensar, afinal de contas, você estará fora por muito tempo. Mas apesar de Aiden ter sido decepcionado pela jovem senhora, com o coração partido e querer fugir, essa centelha de esperança tinha sido reavivada. Ele não conseguiu se convencer a partir. Até mesmo quis saber com ganância se ela queria que ele ficasse. Minha senhora, você quer que eu saísse? O rosto do homem, mas não entendeu o motivo. Não é isso que você queria? Não fale como se me conhecesse tão bem. Como você saberia o que eu realmente quero? A repetição repentina e afiada fez a cabeça da mulher zumbir. Se ela se lembrasse corretamente no romance, ele era um personagem que desesperadamente. Depois de punir Selena, ele saiu sem um segundo olhar para se tornar uma feiticeira. Podia ela ter se lembrado de errado? A mulher declarou embaraçosamente que era sua escolha de fazer, não importa. Então você deve pensar cuidadosamente sobre o que é que você realmente quer. De repente, o mordomo veio relatar que o sumo sacerdote havia chegado pessoalmente, pedindo para ver o Priestley. Dado o status do sumo sacerdote, uma visita à casa ducal exigia que o chefe da família o recebesse. Mais com seus pais. No início, ela achou que o sumo sacerdote era bastante amigável até vê-lo bater no ombro de Lynn e dizer: Meu querido filho, como você poderia me deixar sem uma palavra? Lin ficou furioso e estava prestes a chamar a atenção para a hipocrisia do sumo sacerdote, mas ele apenas gagueou, incapaz de dizer o que pensava. No final, a senhora teve que lhe explicar. Ele viveu no templo desde criança, recebendo de repente um tratamento tão favorável de uma família nobre. Mas uma vez que ele percebe que é tudo uma esperança extravagante, ele ficará cheio de arrependimento e vergonha. Enfrentando a manipulação flagrante do sumo sacerdote, a senhora respondeu: O que você quer dizer com esperança extravagante? Se alguém como ela pode desfrutar de um tratamento tão generoso, por que não pode Lin, apenas em virtude das pessoas que ele ajudou a querer? Ele é mais do que qualificado. Vendo que a senhora não foi um empurrão,
O sumo sacerdote rapidamente pediu ajuda a Lin. A senhora parece ter entendido mal rápido. Conte nos seus pensamentos. Eu ainda desejo fazer minha parte humilde para trazer felicidade a todos. Eu vou trabalhar humildemente e não ser um fardo para os deuses. Por favor, permita-me ficar aqui. O sumo sacerdote olhou para ele por 3 segundos. Depois mudou para um comportamento jubiloso. Ele ficou muito satisfeito que seu bom filho tivesse crescido uma coluna vertebral e pudesse falar de sua mente. Ele estava tão orgulhoso dele. Mas mesmo naquela breve janela de 3 segundos, Selena e Aiden ambos pegaram um vislumbre claro de sua personalidade. A raiva venenosa. Talvez esse fosse o seu verdadeiro rosto. Claro, na carruagem de volta, a expressão do sumo sacerdote foi distorcida por raiva. Ele conspirou para que, uma vez que Lin voltasse ao templo, ele lhe ensinasse uma lição pessoalmente. Mas então ele lembrou-se da advertência de despedida da mulher. Se você precisar de Lin para qualquer coisa no futuro, por favor entre em contato comigo primeiro. Afinal, ele está sob minha proteção agora. O punho do homem foi apertado. Ele iria fazer com que ela pagasse o preço. Enquanto isso, Selena estava caída no sofá, pensando nas palavras de gratidão de Lin. A verdade é que ela foi comovida pela espinha dorsal que ele tinha mostrado. Em um estado de estupefação, ela viu um reflexo de seu Essel. Talvez ele também tenha sofrido um sofrimento no tempo. Caiu a noite. Aiden entrou com sua senhora, como de costume, e, em silêncio, a mulher murmurou: "Boa noite, Aiden." Ao ouvir isso, o homem ficou vermelho, uma mistura de timidez e culpa. Ele pediu desculpas por sua imprudência em relação a ela no dia anterior. Olhando para o seu rosto na escura luz da lâmpada, Selena sentou-se na cama para encorajá-lo. "Você é tão capaz quanto Lin. Sempre que estiver pronto, espero que você faça o que realmente quer fazer." Aiden apertou os lábios, em silêncio. Ele entendeu as intenções de sua senhora e sabia qual caminho era mais significativo. Mas isso significaria que ele não poderia mais ficar ao seu lado. Chegou a festa de estudo. Lucas, recém-liberado do seu confinamento, estava preocupado ao secar o cabelo. Mesmo que seu amor não tivesse sido respondido, ele a amava profundamente. Ele não podia parar de pensar nela, mesmo durante o banho. O dia finalmente tinha chegado. O dia em que a reputação de Selena na sociedade seria julgada. Ele estava tão nervoso como se fosse ele que estava prestes a ser julgado. E tão inquieto como Aaron, que andava para frente e para trás e murmurava incessantemente. O que fez com que Lucas ficasse ainda mais agitado de que você me está colocando louco? Aaron respondeu com justiça própria. Porque eu estou ansioso. Ele estava preocupado com a recepção fraca da festa de estreia de sua irmã. Quão magoada ela ficaria depois de ter feito tanto esforço. Ele não podia incomodar sua irmã ocupada e preciosa. Ele só resolveu sua frustração ao enrolar o cabelo de seu melhor amigo com uma toalha. Primeiro, ele agradeceu suavemente a Lucas. Obrigado por sempre ajudar Selena. Então ele começou a implorar com lágrimas. Você realmente não pode mentir a Selena, e deixe-me assistir também. À medida que o sol se põe, a noite desce, acompanhada pelas elegantes cepas de música de piano. Como apresentadora, Selena estava ao seu lado com Lucas, observando-a lidar com as interações sociais com facilidade. Seus olhos e os cantos de seus lábios ficaram cheios de adoração e sorriso. Naquele momento, Vivian atravessou a multidão e gritou: "Minha querida Selena", segurando bem a mão da mulher. Como uma metralhadora, ela saiu. "Você se recuperou. Eu estava tão preocupado com você. Oh meu Deus, você está realmente usando o vestido que eu lhe dei." Eu disse-lhe que rosa tem seu próprio encanto. Na verdade, para usar um vestido tão rosa, Selena teve que fazer muita preparação mental, mas ela tinha aproveitado Vivian para o bungee jump sem fio, sentindo-se culpada. Ela esperava que isso a fizesse mais feliz. Enquanto isso, a multidão se aglomerava em torno dela, começando a falar sobre ela. Vendo Selena lutando para lidar com eles educadamente, Lucas interveio para desviar a atenção deles. A viagem aqui foi suave? Deixe-me mostrar-lhe os seus lugares. Após ser resgatado, a mulher tirou um olhar para o homem que lidou com a situação com tanta calma. Um sentimento de admiração por ele se ergueu dentro dela. Ela tinha arruinado seu destino de casamento com a princesa. O príncipe consorte foi reduzido a um homem solteiro. Pensando nisso, ela sentiu bastante pena dele. Mas Lucas era bonito e capaz, então ele provavelmente não teria dificuldade em encontrar um novo amor. Tomando champanhe oferecido por Ai, a festa alcançou seu auge em meio ao toque de vinho, copos e risos. Selena agradeceu aos convidados por enfeitarem a festa com sua presença. Através da multidão movimentada, ela lutou para manter seu sorriso, mas nada fez querer correr e se esconder mais do que socializar. Ela se escondeu atrás de um pilar onde ninguém podia vê-la. Tentou tirar os saltos altos do céu, pois seus pés estavam incrivelmente inchados, e de repente, um par de mãos. Na verdade, foi Miss Vivian que se ajoelhou para tirar os sapatos por ela. Ela perguntou suavemente, se sentindo melhor agora. Lamento ter uma senhora como você fazendo isso. Porque em sua vida passada, ela estava completamente sozinha até o dia em que morreu. Ela nunca pensou que poderia ter um amigo ao seu lado nesta vida. Então eles falavam sobre as estrelas e a lua, desde poesia e músicas até a filosofia da vida. Mas assim que Vivian saiu para tocar sua maquiagem em uma casa de banho escura, um homem com círculos escuros sob os olhos e vestido de azul marinho aproveitou a oportunidade para se aproximar. Ele se apresentou como Jack, enquanto pressionou seus lábios quentes e clamosos na parte de trás da mão de Selena. Foi por isso que este personagem surgiu agora. Ele confidentemente emitiu um encanto repulsivo. Selena realmente não podia deixar de espirrar em voz alta. Logicamente, qualquer pessoa com um pouco de senso teria recuado neste ponto. Mas o homem simplesmente limpou seu rosto e continuou completamente sem fases o incômodo. Ele é alguém que eu respeito e confio porque ele não é apenas o vice-capitão da Ordem Noturna da família Ducal, mas também o melhor amigo do meu irmão.
Na verdade, eu quero conquistar o seu coração, minha senhora. A partir de agora, você não precisa ser mais forte. Sua parede está aqui. Oh, meu Deus, que cretina eu sou. Eu esfreguei tudo. Posso pedir emprestado o seu lenço? Eu apenas usei o meu. Selena não quis emprestá-lo a ele, com medo de que esse cara o fizesse. Devolvendo o lenço como uma desculpa para convidá-la para sair. No momento crítico, Lucas apareceu. Ele ofereceu seu próprio lenço como companheiro de Lady Selena. É meu dever ajudar seus convidados quando eles estão em necessidade. Afinal, para você, eu sou apenas o vice-capitão da Ordem Noturna e amigo de Aaron. Seu rosto aparentemente irritado deixou Selena confusa. Como ela poderia saber que, mesmo quando cercada por um vórtice de louvor e admiração, o olhar de Lucas nunca a tinha deixado. No momento em que Jack Chan se aproximou, ele percebeu, profundamente desapontado com a maneira frívola e dissoluta do homem. O mais importante é que Selena também está rindo? Impossível. Ela deve estar usando seu rosto sem expressão habitual, como se estivesse aborrecida por tudo. Mas esse pensamento não durou muito tempo. A memória daquela tarde surgiu na mente de Lucas quando ele sorriu ansiosamente. De repente, seu coração sentiu-se como se estivesse queimando. Os fãs adoradores, tanto homens quanto mulheres, elogiaram sua audácia e sua capacidade para beber. No entanto, ninguém notou que os punhos apertados de Lucas tremeavam. Ele, que não tinha medo de nada, tinha encontrado sua única exceção nela. O Jack Chan recusou o lenço dela e, claro, as verdadeiras intenções do homem estavam em outro lugar, o que fez com que os homens e as mulheres que estavam assistindo a cada movimento de Lucas ficassem ansiosos. Todos eles esperavam chamar a atenção de seus ídolos molhando seus vestidos. Adivinhando suas intenções, Selena fez um gesto para que uma empregada viesse. Jack Chan, tendo sido ignorado, pensou que sua confissão não tinha sido ardente o suficiente. Estou a falar a sério, minha senhora. Eu disse-lhe que eu gosto de você. Eu caminharia através do fogo por você. Desde o primeiro momento em que eu o vi, eu sabia que você era o mestre do meu coração, a futura mãe dos meus filhos. Mas desta vez, antes que ele pudesse terminar, ela o cortou abruptamente. Então Selena o interrompeu, enviando Lucas para apaziguar os nobres com as roupas molhadas. Enquanto isso, Aiden aproximou-se lentamente, carregando um pequeno cesto de bambu. Dentro estava o lenço de Hermes que ela havia pedido. Quando Aiden viu Jack Chan sentado na mesma mesa com sua senhora, ele parou em seus trilhos. Aiden rapidamente dobrou o lenço bem. Nós vamos precisar dele em um momento. Você não pode ser sério. Você está deixando um criado sentado aqui. A Aiden imediatamente se levantou para ir embora, mas sua senhora agarrou-lhe a mangueira. Sente-se. A Aiden, disse a mulher, com seus olhos brilhando perigosamente. Se meu marido está sentado aqui em meu nome, e você acha que isso é impróprio, como poderia Jack Chan se atrever a ter a única princesa do Império sentada numa cadeira que ele tinha acabado de vazar? Ele rapidamente explicou que ele tinha falado sem pensar. Cada vez que sua senhora o protegia assim, Aiden sentia como se estivesse andando sobre as nuvens. Selena mais uma vez agradeceu aos seus estimados convidados por terem vindo. Para fazê-los sentirem-se bem-vindos. Ela também preparou pequenos presentes de despedida, embora fossem apenas lençóis Hermes baratos. Você não disse que deveria me ajudar com coisas triviais como esta? Um calor se espalhou pelo rosto de Lucas, e estava frio a noite toda. Por um momento, ele esqueceu suas palavras de que ele era apenas um amigo de Aaron. Observando como todo, homens e mulheres, pareciam enrolados de emoção ao receberem um lenço dele, Selena sentiu como se Lucas estivesse realizando um encontro de fãs. Justamente quando ela estava perdida em pensamento, Vivian pegou a mão dela. Miss Selena, eu passei um momento verdadeiramente maravilhoso hoje. É a primeira vez que eu estou em uma festa tão livre de esquemas onde eu poderia simplesmente me divertir. Ela aconselhou a Selena a não se aproximar demais de Jack Chan. A reputação desse homem é terrível. Estou muito preocupada que ele possa machucá-la. Vendo a expressão séria e leal de Vivian, Selena não pôde deixar de apertar a mão, ouvindo a voz, tomando a mão dela. Os lábios dele estavam praticamente com coceira para beijá-la, mas Selena arrebatou sua mão de volta com precisão rápida e despiadada. Depois que as coisas correram mal, tornou-se um ciclo interminável. Este homem deveria aparecer quando tinha 23 anos. Por que ele está aqui tão cedo? A mulher acordou, seu corpo doendo por todo o lado. A noite passada foi muito emocionante. Em suas duas vidas, foi a primeira vez que ela tinha sido tão social. A reação foi inesperadamente explosiva. Não só ela perdeu sua antiga personalidade vilã, mas até mesmo os rumores de seu suicídio desapareceram. Seu fiel servo-homem trouxe um chá de ervas para aliviar sua fadiga, mas Selena notou com atenção sua expressão sombria. Ela lembrou-se de como ele foi repreendido por um nobre arrogante ontem à noite. Poderia ser essa a razão. Na verdade, para evitar ser tratado tão desrespeitadamente, alguém deve mudar sua classe social. De outro modo, não importa como ela tente proteger seu ídolo, desde que o rótulo de servo fique nele. Mas Aiden não estava sendo muito sensível. Estava preocupado com sua mulher. Ontem à noite, ele entrou em contato físico com Jack Chan 2 vezes. Depois do primeiro toque, ele se sentiu náusea. A aura do homem era perturbadora. Ele se lembrou do que o velho de cabelos brancos uma vez disse. Os magos são altamente sensíveis. Até mesmo sem treinamento formal, ele poderia usar a magia, fazendo com que sua magia fosse instável.
E quando suas auras se chocassem, ele se sentiria doente no estômago. A segunda vez, durante um período de tontura, ele teve uma visão de Jack Chan sendo instruído por alguém para se aproximar deliberadamente da jovem por dinheiro. Agora, Aiden estava certo de que este homem tinha mais intenções. Ele ainda não tinha descoberto como dizer à sua senhora quando Lucas apareceu carregando uma espessa arma. A maioria das cartas era para agradecer à mulher pela sua festa de estudo. Somente a de Jack Chan era um convite para Selena ir ver uma exposição de pintura com ele. Lucas riu, comentando que Chan era bastante impaciente e aconselhou-a a simplesmente encontrar uma pintura. Mas Selena surpreendentemente disse para responder que ia. Ela aceitou o convite, apesar de saber que ele provavelmente tinha intenções maliciosas. Embora Lucas não entendeu, ele não questionou. Ele confiava que ela tinha suas razões. Tornou-se sombrio. Ele estava ficando sem tempo. Naquela noite, ele decidiu se sua visão era real ou não. Ele diria à sua senhora a primeira coisa da manhã. Mas inesperadamente, ele ouviu a voz dela na sua porta mais uma vez. Aiden estava visível com a mão agitada, puxando-a num abraço protetor, introduzindo-a no quarto. Antes de fechar a porta, verificou o exterior várias vezes, respirando um suspiro de alívio apenas depois de ter se certificado de que ninguém mais a tinha visto, e queria dar-lhe uma palestra sobre a vinda encontrá-lo. Mas depois que ela lhe disse por que ela veio, ele segurou a língua e não pôde deixar de sorrir. Que eu acho que o bolo sabe melhor quando eu como aqui. Foi então que Aiden notou seus pés nus. Mesmo que o tempo fosse quente, seus pés poderiam ter sido cortados pelas pedras no caminho. Então ele tirou suas próprias sapatilhas, ajoelhou-se em um joelho e as colocou para ela. E seria terrível se ele se machucasse. São minhas sapatilhas, mas por favor, use-as por agora. Um vermelho se arrastou no rosto da mulher. Seus pés frios estavam envolvidos. Depois de terem acabado o bolo e Aiden estar arrumando, minha senhora, você vai mesmo ver Jackie Chan? Por favor, não vá. Não entendendo, a mulher se perguntou se ele estava com ciúmes, ou seja, até que ela ouviu o que ele tinha visto e pensado. Ela encontrou-se desejando que fosse apenas ciúmes. Ela tranquilizou, não se preocupe, eu sei que ele é um fraude. Então, por que você ainda vai ver? Enquanto Aiden olhava confuso, a mulher entrou em uma memória e o segredo sobre suas vidas passadas e presentes um dia seria conhecido por uma terceira pessoa. Ao ver a expressão de sua mulher, Aiden rapidamente perguntou o que estava errado. E não era nada, mas me lembrou do passado. Carregando o calor persistente da jovem na cama, Aiden estava tanto curioso quanto esperançoso sobre o que isso poderia ser. Ela estava tão feliz que nem sequer notou Lucas perto dela. No momento em que Lucas a viu, seus olhos brilharam e ele estava ansioso para gritar para ela. Mas ele notou com atenção as bochechas vermelhas da mulher e os sapatos dos homens em seus pés. Lucas ficou instantaneamente atordoado e as pessoas que o amavam podiam formar uma linha entre o 18º nível do submundo e os quartos na superfície. Ele passou 7 dias e 7 noites sem dormir enquanto a acompanhava para despedir o último convidado. Ele a elogiou com grande entusiasmo, dizendo-lhe que ela era incrível. Profundamente em suas emoções, Lucas queria impedir Selena de voltar para seu quarto. Ele queria trazer seu amor secreto ao público, mas o eu te amo na ponta de sua língua de alguma forma se transformou em nada. Esta noite, ele estava tão preocupado com a família Dukes que não conseguia dormir, tendo ouvido que seus rivais, uma grande rede de conspiração parecia ter sido lançada, acidentalmente. Ele a encontrou enquanto ela estava passando pelo pátio. E infelizmente, a mulher estava envergonhada, vestida de sandálias masculinas e vindo da direção dos aposentos do céu. Lucas foi imediatamente consumido pelas chamas da raiva. Ele entrou no quarto de Aiden. O bolo que não tinha sido limpo e os pés nus do homem confirmaram todas as suas suspeitas. Ele agarrou Aiden pelo pescoço e o arrastou para o quarto. Compreendendo a insinuação por trás da pergunta, ele também explodiu. Por favor, não tenha pensamentos impróprios sobre a jovem. Lucas apertou o punho que estava agarrando o pescoço. Se você fosse um nobre, eu o teria espancado há muito tempo. Você deve considerar se você e eu somos iguais. Então ele deixou ir, mas isso não significava que ele estava recuando. Não se atreva a manchar a reputação da jovem senhora. Caso contrário, eu não vou poupar você. Esta suspeita desencadeou os instintos protetores de Aiden. Para ele, a jovem senhora era alguém que ele arriscaria sua vida para proteger. Como poderia eu possivelmente fazer algo para prejudicá-lo? Ele queria dizer mais, mas Lucas cobriu a boca, sinalizando-lhe para ficar quieto. Então ele abriu a porta e viu uma multidão de fofocas bloqueando a entrada. Lucas afastou os ouvintes. Depois de ter certeza de que eles estavam completamente sozinhos, fechou a porta. Ele respondeu a Aiden, tem seu sentimento, mas não os mostra. Caso contrário, as pessoas não se importarão com seu coração puro. Para elas, será apenas um escândalo suculento. Eles apontarão os dedos para a jovem senhora, e isso a colocará em uma posição perigosa. Sabendo isso, você ainda vai declará-lo abertamente? Alegando que você é igual a ela e que não é grande coisa mostrar isso. Fingirei que não sei o que aconteceu hoje, mas é o que vai acontecer. No dia seguinte, no caminho para o encontro com Jack, Selena olhou para os dois homens, ignorando-se apontadamente um ao outro. Ela tinha ouvido pedaços do fofoco de ontem à noite. No entanto, quando a história chegou até ela, a história tinha se transformado em Aiden admirando Lucas e querendo passar a vida com ele. E os dois tiveram uma grande briga sobre isso. Defendeu Aiden, acreditando que não há nada de errado em amar alguém. O que há de errado com ambos serem homens. A mulher também disse com muita franqueza que não tinha preconceito a esse respeito. Pouco sabia que uma frase tinha ferido dois corações que a amavam em segredo. Quando chegaram a Desert Shore, Jack entrou com um olhar arrogante no rosto. Ele não esperava ter um encontro com a mulher, só para ver seus dois companheiros ao seu lado. Ele disse com um sorriso forçado.
você até trouxe Lucas e aquele cara assustador com você. Sim. Porque eles são as pessoas que eu mais confio. Jack manteve seu sorriso forçado. Mesmo quente, ele confessou ansiosamente seu amor. Mas a atenção de Selena estava inteiramente concentrada no jovem servo masculino. Ela fez um gesto para os dois na outra mesa para pedir um bolo. Lucas acenou sua mão. Ele não gosta de doces. Aiden gosta disso. Encomenda alguns tipos. Ouvindo isso, Lucas obedientemente chamou o garçom. Não importava se ele comeu ou não. A mulher tinha dito que Aiden gostava disso, então ele tinha que encomendá-lo mesmo que ele não estivesse com nenhum. O ignorado expressão de Jack ficou amarga. Ele perguntou à mulher se ela tinha considerado sua confissão. Selena disse que era exatamente por isso que ela veio. Ela fez um acordo pré-preparado. Este é um contrato para quem eu vou amar. Se você está pronto para me amar, assine e eu vou levar isso a sério também. Ouvindo que ele tinha uma chance, Jack assentiu vigorosamente. Enquanto isso pudesse provar seu amor. Ele até beberia veneno. Mas quando olhou para o contrato, ele caiu em silêncio. Foram 250 cláusulas no total, cada uma mais escandalosa do que a anterior. Sem interferir na vida privada do outro. Quem trapacear deve cortar um dedo. Ativos não devem ser compartilhados. Cada um gasta seu próprio dinheiro. Casamento só é possível 5 anos após a assinatura. Se uma das partes morrer durante o casamento, o outro deve ser enterrado com eles. Um relacionamento bastante romântico, não é? Um amor em que você pode estar juntos mesmo na morte. Jack perguntou com raiva se ela estava brincando com ele. Eu perguntei se era divertido brincar com os sentimentos sinceros de alguém. No romance original, ele aparece 3 anos depois sendo espancado por chantagem, e serve como um despertador. Agora que ele apareceu cedo, a mulher queria saber o porquê, perguntou-lhe quem estava por trás disso. Não acreditava que ele fosse estúpido o suficiente para ter planejado isso. Vendo seu plano ser exposto, Jack encostou a cauda e correu. Em seguida, ele disse a Aiden para ficar ao lado da mulher. Ele estava saindo por um momento e logo voltaria. Neste momento, Jack ainda não tinha percebido o perigo que se aproximava. Felizmente, o ágil Lucas apareceu em um flash e pegou a pedra. Você está ferido? E não, obrigado por bloquear a pedra voadora por nós. Por algum motivo, a visão da mãe segurando seu filho lembrou Lucas de sua própria mãe, que havia falecido. Ele apertou a pedra, olhando para a direção em que Jack tinha fugido. Ele não queria mais jogar esse jogo de gato e rato. Ele bloqueou seu caminho e jogou a pedra, e voou exatamente além do nariz dele. Vamos conversar. Um acidente em que alguém cai, bate na parte de trás da cabeça, e morre é algo que eu prefiro que você não experimente. Para a mulher, ela viu que o servo masculino parecia interessado no acordo, então ela entregou. Você pode lê-lo. Aiden estava genuinamente curioso. Quando viu as cláusulas ridículas, ele não pôde deixar de rir. Neste momento, o olhar de Selena se amoleceu. Ele realmente parece melhor quando ele sorri. Lucas, depois de ter lidado com o problema, entrou para ver esta cena. Ela estava sorrindo para ele novamente assim. O que ele deveria fazer? Quando ele está perto dela, sua compostura desmorona. Mas uma vez que ele está longe dela, ele anseia por ela. O criado como cachorro vê-a como sua salvação, sua luz branca da lua. O lobo como. Ambos foram cautelosos com seu amor secreto. Com medo de que, uma vez exposto, tudo fosse arruinado. Mas os sentimentos são a única coisa que você não pode controlar. No caminho de volta, Selena estava tão adormecida, com a cabeça balançando. Naquele momento, o carro balançou. Quando ela estava prestes a cair, 2 pares de mãos dispararam para pegá-la. Ambos queriam ser o único a cortar a bochecha dela. No final, foi Aiden que hesitou e puxou a mão para trás. Quando a mão do outro homem encostou a bochecha da senhora e viu um leve sorriso se formar em seus lábios, ele sabia muito bem o que esse sorriso significava. Era um programa chamado Amor, e continuaria a se instalar, independentemente dos riscos. Naquela noite, quando soube que sua querida irmã estava sendo alvo, seu irmão ficou tão furioso que poderia ter rasgado o quarto. Lucas lembrou-lhe do lado de fora que, não importa o quão irritado ele fosse, ele não poderia agir imprudentemente. Na verdade, Ashton era apenas um peão contratado para seduzir Selena. Em seguida, um feitiço foi lançado sobre ele para fazê-lo esquecer quem o contratou. Um espião trouxe notícias sobre tudo isso. A informação sugeriu que tudo estava ligado ao norte. Lucas tranquilizou seu amigo, pedindo um mês. Depois de despedir-se de seu amigo, Lucas viu Selena no pátio que o esperava há muito tempo. Ela não acreditava nas palavras do homem de antes. Ela tinha uma premonição de que a aparição prematura de Ashton significaria um grande evento. No começo, Lucas tentou esconder a verdade, mas ela insistiu em dizer que ser mantida no escuro não era a resposta e que ela tinha o direito de saber sobre os assuntos que a envolviam. Ele se arrependeu e lhe contou tudo o que sabia. Ela nunca esperou que a luta entre a família real e a casa do Duque fosse tão intensa. Algo disso estava no romance? Tantas coisas haviam mudado que ela não podia mais dizer o que fazia parte da história original. E qual era o novo Alterplot? Lucas disse-lhe para não se preocupar demais. Lutas desse tipo acontecem o tempo todo. A realidade não é um conto de fadas. Vou sair por um tempo. Pode ser por um mês ou talvez mais. Antes de me ir embora, há uma coisa que eu quero dizer-lhe. Neste momento, o homem fez uma pausa de 2 segundos. Selena, eu te amo. Ele finalmente disse isso. Ele finalmente revelou seu amor ao público. Talvez tenha sido ver o seu sorriso suave em relação a Aiden que fez com que seu ciúme e dor de coração fossem insuportáveis. Ou talvez tenha sido o batimento de seu coração quando ele tocou em sua bochecha. Era demasiado alto para ele fingir ignorância por mais tempo. Ou talvez fosse a viagem iminente, a sua duração e os perigos desconhecidos.
Deixe este devoto seguidor do amor se tornar um apostador desesperado perdido em seu vasto mundo. Mas depois de um longo silêncio, a mulher finalmente falou. Claro, eu também gosto de você, Lucas. Você é uma boa pessoa. Eu realmente preciso descansar agora. Boa noite. Olhando para sua figura que se retira, o homem sorriu. Ela estava se esforçando muito para agir naturalmente, mas ele podia facilmente ver o seu pânico e silêncio rejeição. Enfrentando a porta fechada e apoiando-se pesadamente contra ela, tentando acalmar seus pensamentos de corrida. Como ela não podia entender o que ele queria dizer. Mas, como ela queria ter ouvido mal dele. Lamento, Lucas. Foi destinado a ser uma noite sem sono. Lucas bebeu garrafa após garrafa de vinho, mas permaneceu sóbrio. Então ele foi para a adega. Aqui, com suas milhares de garrafas, havia vinho suficiente para beber suas tristezas. Mas, inesperadamente, ele encontrou Aiden, e também estava atormentado pelo amor. Tendo vislumbrado os sentimentos do outro homem, Aiden, pela primeira vez, sentiu uma onda de tristeza e ressentimento sobre seu status como servo nobre, e ele é apenas um humilde servo. Pensando nisso, ele se levantou com frustração. Por que você está de pé? Porque eu não quero estar no caminho de um nobre. Ao ouvir isso, Lucas deu um sorriso fervoroso. Em resposta aos comentários de Aiden. Ele também tinha algo a dizer. Lembrou-se de ter descoberto um registro nos livros de história do Império. Um mago de origem comum que fez um grande serviço à família real e foi um grande amigo. Os olhos de Aiden se iluminaram imediatamente. Pode-se obter um título nobre através da magia? Se ele pudesse se tornar um nobre, vendo o olhar nos olhos de Aiden endurecer, Lucas sabia que ele tinha tomado a decisão. Mas se mesmo isso não pode mudar seu destino, isso significa que é tudo o que você é capaz de fazer. Nesse momento, eu não vou sentar-me e esperar. Eu vou estar ao seu lado. Antes de partir, Aiden deu a Lucas uma profunda curva para expressar sua gratidão. No dia seguinte, Selena recebeu a notícia. O jovem servo tinha decidido ir para a Torre Mágica. Ela agarrou com entusiasmo a mão de Aiden. Eu estava esperando que você escolhesse esse caminho. Você certamente se tornará o mágico mais destacado. Mas Aiden só queria confirmar uma coisa. Ao ouvir isso, a expressão da mulher ficou agridulante quando ela puxou a mão para longe. O coração de Aiden afundou. Acho que não é possível. Então eu não vou. Claro que você deve voltar ao meu lado. Para ser meu mago de guarda. Você não está pensando em ir para outro lugar, pois não? Será que devo assinar um contrato exclusivo com você com antecedência? A resposta da jovem senhora despertou a esperança de Aiden. Ele poderia até ver um brilho do amanhecer. Então posso ser um pouco mais ganancioso? Claro, você nem vai perguntar por que sou ganancioso. O que quer que você deseje, você pode ter. Você pode fazer isso. Neste momento, embora o amor não tenha sido falado, os dois, em um entendimento tácito, estavam ambos esperando pelo futuro. Sabendo disso, as folhas de outono caíram. Com todos os assuntos resolvidos, Aiden deveria partir para a Torre Mágica no dia seguinte. Também era hora de Lucas partir para o norte. Na noite anterior, o quarto de Aiden estava iluminado de conversa e riso. Seus amigos estavam bebendo. Enquanto isso, Lucas foi encontrar a mulher, que uma vez havia prometido conceder-lhe um desejo, e ele veio resgatá-lo, segurando um par de tesouras. As mãos da mulher tremeavam. Ela continuava dizendo ao homem, não se mexa, não se mexa. Ela nunca tinha cortado o cabelo de ninguém antes. Tinha medo. Lucas sorriu carinhosamente, incentivando-a a cortar como quisesse. A mulher não podia deixar de perguntar, por que o corte de cabelo repentino? Sim, já deve ser inverno no norte. Enquanto Aiden estava rodeado por seus amigos para uma festa de despedida, Lucas ficou sozinho sob a luz da lua, segurando seu cavalo. Ele saiu em silêncio, sem que nem seu bom amigo, Aaron, soubesse. De repente, ele viu-a de pé pela janela. Não é de admirar que ela não lhe tenha perguntado quando ele estava indo embora, querendo vê-lo pessoalmente. Seus lábios se separaram. Está muito frio. Volte para dentro. Selena sentiu com compreensão. Tenha uma viagem segura. Cuide de si mesmo. Na verdade, a distância entre eles era grande demais para ser ouvida. Mas o que foi dito não importava nada. Dando um último olhar profundo para ela, Lucas colocou o capuz, montou-se no cavalo e correu para o norte sem olhar para trás. Isso era suficiente. Vê-la uma última vez era suficiente. No dia seguinte, assim como o amanhecer estava começando, Aiden também se preparou. Ele olhou para trás para o uniforme do servo do homem que ele tinha usado por tantos anos, e para os companheiros que estavam ao seu lado. Finalmente, ele ficou debaixo da janela da jovem. A jovem senhora vai acordar em breve. Devo vê-la uma última vez antes de ir? Pare de agir como uma criança. Se você quer se tornar um feiticeiro, você deve sair o mais rápido possível ou você vai se arrepender. Mas inesperadamente, quando ele abriu a porta do carro, ele foi recebido pela visão do rosto da jovem que eu estava esperando por você. Olhando para a jovem, que parecia um milagre para ele, ela insistiu repetidamente. Não se preocupe com outras coisas. Apenas concentre-se em demonstrar suas habilidades. O coração de Aiden sentiu um balanço. Ele perguntou à jovem se ela se lembrava da pergunta. Ele já lhe tinha perguntado antes. O que ela queria dizer quando ele estava inconsciente de que eu gostava de você? Talvez desde o primeiro momento em que eu o vi. Mesmo quando eu não gosto de você. Mesmo quando eu o odiava. Eu acho que eu realmente te amei o tempo todo. Mas depois de confessar, Aiden sentiu um pouco de arrependimento. Mas o pensamento de não vê-la por um tempo encheu de medo. Naquele momento, a mulher pegou a mão dele e o beijou. Seus lábios eram como doces de algodão, macios e doces. E você finalmente ganhou coragem. Bem feito. Quanto ao futuro, vamos falar sobre isso depois de você se tornar um feiticeiro e voltar, está bem? Então não demore muito para voltar. Nunca antes o momento fez o coração de Aiden surgir com tanta emoção. Ele estava determinado a sair e voltar o mais rápido possível. E aqui, nossa história chega ao fim.